Fala, seus otakus, beleza? O grupo do herói acabou de selar um Lorde Demônio, e mesmo que seja uma vitória monumental, o mundo ainda tá em perigo de ser destruído. A menos que eles consigam derrotar esse cara aí de uma vez por todas. Todos se sentem culpados por não terem completado essa missão, mas o líder consola todo mundo dizendo que ainda tem esperança no final das contas. Ele acredita que algum dia no futuro um novo herói aparecerá e ia continuar o seu legado e finalmente acabaria com o Lorde Demônio. Vários anos depois, o grupo de Rank A, Thunder Pike, tá no meio de uma invasão ali de uma masmorra pública, enquanto dois lutadores acabam atacando o usuário de magia e começa a conjurar feitiços. Graças aos buffs do apoiador do grupo, Yuki, eles conseguem derrubar uma Hydra ali em tempo recorde. Individualmente, os membros da Thunder Pike já são muito fortes, mas quando eles trabalham juntos, eles se tornam quase que imbatíveis. E isso é parte da razão pela qual eles têm tantos fãs assim. No entanto, mesmo que pareça uma equipe perfeita ali por fora, as coisas não são tão harmoniosas assim por dentro não, cara. Depois que eles terminam essa missão, o Mago Vermelho, Yuki, anuncia que ele tá deixando a Thunder Pike imediatamente. O líder ali, o Simon, ele pergunta por que ele quer sair, e o Yuki explica que ele não tá recebendo uma parte justa de dinheiro ali, de recompensas que eles estão conseguindo. O que ele ganhou hoje foi tão pouco que ele precisava até recorrer a empréstimos, pô, para poder sobreviver, uma coisa que o cara não queria fazer, né? O Simon, ele tentou justificar o baixo salário do Yuki, alegando que ele não contribui o suficiente pro grupo. Barry, que é um outro membro, intervém apontando que o Yuki nunca realmente participa das batalhas, se limitando a usar encantamentos que só desgastam os itens. O Yuki, ele não acredita que Barry considera os seus encantamentos inúteis, mas percebe que ele não é o único a pensar assim. A única pessoa que considera útil é Jimmy, e apenas porque o Yuki ajuda a configurar suas transmissões. Camila, que é outra integrante que chega ali, disse que o Yuki, ele quer ser mais bem pago, então ele precisa ser mais ativo, né? Ele precisa lutar mais junto com o grupo. E o Yuki rebate, argumentando que Camila, como uma curandeira, depende da proteção que ele oferece em batalha. O fato de que o trabalho dele não é valorizado é exatamente o motivo da saída dele. Simon questiona o Yuki se ele realmente tem condições de se virar sozinho. Ele afirma que o Yuki é só um aventureiro de rank B, porque eles são amigos de infância, né? É que o Thunder Pike ali ficaria bem sem ele. Então o Yuki fica indignado com isso. Ele decide que não vai mais desperdiçar sua vida apoiando um grupo que não reconhece o seu valor. Então, depois de 5 anos se dedicando totalmente ao Thunder Pike ali, ele se despede de todo mundo e vai embora. Ele foi para a recepção da guilda para buscar novos trabalhos. A recepcionista ficou surpresa por ver um aventureiro famoso como o Yuki procurando um grupo novo, perguntando então se alguma coisa aconteceu. E o Yuki explica que ele saiu do Thunder Pike. Então a recepcionista não parece surpresa, porque sabe que esse tipo de situação é comum nesse mundo. Ela então entrega um formulário para ele para que ele possa ser realocado ali num novo grupo. E enquanto o Yuki preenche o formulário, uma garota corre na direção dele e o abraça. O nome dela é Marina. Ela é uma das suas alunas, né, de quando ele dava aulas nos fundamentos ali para os aventureiros. Yuki fica feliz em ver ela e percebe que, mesmo depois de tudo aquilo que eles passaram, ainda tem pessoas que valorizam ele. Curiosa sobre o motivo do Yuki estar por ali, Marina perguntou para ele e ele explicou que ele estava procurando um novo grupo desde que ele deixou o Thunder Pike. Marina, porém, nem deixa ele terminar a frase. Se o Yuki tá em busca de um novo grupo, ela adoraria ter o seu amado professor ao lado dela. O Yuki fica surpreso com a proposta e ele aceita. Minutos depois, ele estava sentado com Marina e o restante dos membros do grupo ali para discutir a sua possível entrada. Silk adora a ideia do Yuki se juntar ao grupo, mas fica surpresa que um aventureiro experiente como ele queira fazer parte de uma equipe que está numa classificação D. O Yuki, atualmente classificação B, poderia se juntar a um grupo muito melhor, mas ele não se importa com isso. Na verdade, ele prefere do jeito que tá. No Thunder Pike, ele frequentemente aceitava missões de alto nível, o que obrigava ele a comprar muitos itens mágicos, deixando ele em dívida constante, até porque ele não recebia muito dinheiro, né? Ele só quer relaxar um pouquinho agora e lidar com as missões de baixo nível. Com a Marina, Silk e Ryan aprovando essa ideia aí, o Yuki se junta oficialmente ao grupo. Sua primeira missão juntos é coletar o minério de ferro mágico dentro de uma masmorra da mina lá. Faz tempo que o Yuki não se sente tão animado para participar de uma missão. Isso traz algumas memórias antigas de que ele estava começando como aventureiro e tal. A vida era boa quando era antigamente. Ele lembra que a masmorra possuía veios de magia ali no 6º andar e o Silk confirma a informação, só que o grupo prefere evitar lutar contra chefes do 5º andar para poder pegar isso. Por isso o Yuki sugere que eles comecem pelo 4º andar. Quando eles entram na masmorra, Marina assume a liderança, né, e usa um bastão para verificar as possíveis armadilhas, exatamente como o Yuki ensinou a ela. Orgulhoso, ele pede para assumir daqui para frente porque ele tem um método mais eficiente. Marina estranha isso tudo, né, já que o grupo não possui um batedor ou um ladrão para detectar as armadilhas. Só que o Yuki, ele apresenta um item mágico, uma lâmpada de detecção. Graças ao óleo especial, a lâmpada ilumina as armadilhas, o que permite identificar elas como se houvesse um batedor presente. A lâmpada é muito útil, mas Silk questiona Yuki se pode usar essa lâmpada, já que o óleo parece muito caro. O Yuki explica que ele mesmo produziu o óleo com alquimia, o que reduz os custos. E o grupo continua avançando com cuidado ali, evitando todas as armadilhas, até que o Yuki sente algo na frente e pede para todos pararem. Ele alerta o grupo dizendo que eles devem se preparar para uma batalha, e quando eles avançam, são confrontados por um grupo de Buggles. O Yuki toma a iniciativa e dispara ali contra os Buggles, derrotando eles, e aí a Marina avança com seu martelo contra os outros que estavam por ali. Enquanto ela luta, o Yuki lança encantamento
equipamentos físicos sobrepostos nela para poder melhorar sua força e a sua resistência. E simultaneamente a isso, ele usa um debuff nos Buggles também para dificultar os seus movimentos. Todos eles ficam desorientados, se tornando alvos mais fáceis. Marina, num movimento muito fluido, corta 2 deles ao meio. E surpresa com a própria habilidade, ela pergunta ao Yuki se o que ela sentiu foi efeito da magia dele, e ele confirma, explicando que escalou 3 encantamentos diferentes nela. Silk fica impressionada com a capacidade do Yuki em lançar 3 encantamentos juntos, sem encantamento verbal inclusive. Só que o Yuki minimiza as dificuldades, sugerindo que eles continuem avançando. Enquanto eles vão explorando a mina, o Yuki pergunta às meninas sobre os hábitos e as rotinas, de exploração das masmorras e tudo mais. A Marina fica orgulhosa e explica que elas sempre fazem uma pausa depois de cada andar, porque elas precisam verificar o equipamento, exatamente como ele tinha ensinado lá nas aulas. Dado o cansaço do grupo também, o Yuki sugere que eles descansem um pouco antes de continuar. Depois de uma certa pausa, Marina e os outros verificam todos os seus equipamentos em busca de danos e felizmente tudo parece estar em boas condições. Então o grupo segue na missão rumo ao próximo andar. Já no segundo andar da masmorra, o grupo é subitamente emboscado por um grupo de mineiros mortos-vivos, cara. A única maneira de se livrar deles é com o uso de magia sagrada e exige que Rain conjure essa magia. Enquanto ela se concentra no seu encantamento, todos precisam proteger ela. Marina e Silk se preparam para defender o grupo, mas o Yuki intervém, garantindo que ele pode lidar com isso. Ele lança uma bênção de luz sobre todos, o que, embora não elimine os mortos-vivos imediatamente, impede que eles se aproximem, servindo como uma medida defensiva eficaz. Eventualmente, Rain termina de conjurar um feitiço de luz sagrada e acaba com todos os mortos-vivos dali. Uma vez seguros agora, Marina elogia Rain pelo excelente trabalho. Yuki também parabeniza ela, destacando que poucas pessoas são capazes de usar a magia de luz da forma que ela usou, numa escala tão grande. Só que ele nota também que isso deve ter consumido ali grande parte da mana da Rain. Então ele lança um feitiço de refresh, para poder voltar a mana dela, para ajudar ela a se recuperar, e a Rain fica incrédula, porque esse feitiço aí é uma habilidade muito rara que restaura completamente a mana de quem recebe. E ela comenta que essa habilidade torna o Yuki extremamente valioso para qualquer grupo, mas ele minimiza a situação, explicando que ele só aprendeu a técnica como forma de compensar a classe dele pouco convencional de mago vermelho. Apesar disso, ele admite que aprender a habilidade foi um grande desafio. Então, o grupo continua avançando ali pelo caminho. Enquanto eles caminham, Yuki começa a derramar um líquido no chão, o que chama a atenção de Silk. Ela pergunta o que ele tá fazendo, e Yuki explica que ele tá derramando água benta sobre todas as pegadas para impedir que os monstros mortos-vivos sigam ele. Silk fica preocupada e questiona se ele não tá desperdiçando um item tão caro, mas o Yuki tranquiliza o grupo, dizendo que ele mesmo produziu essa água benta também. O grupo fica muito chocado vendo o Yuki conseguir fabricar água benta mesmo sem ser um sacerdote. Ele explica que usa um método especial, purificando as cinzas que são deixadas pelos mortos-vivos derrotados, e as cinzas dos mineiros mortos-vivos que eles acabaram de enfrentar são mais do que suficiente para repor a água benta que ele usou até agora. Quando finalmente eles chegam no terceiro andar, o Yuki sugere que eles façam outra pausa. Ele explica que a partir desse ponto eles começariam a minerar, e como já faz algum tempo desde a última refeição, decide preparar algo para comer. Com um sorriso no rosto, Yuki retira alguns utensílios e ingredientes da sua bolsa mágica, anunciando que ele vai fazer comida para todo mundo. Nos sacos mágicos, eles não são tão raros, mas essa é a primeira vez que Rain vê uma bolsa mágica pessoalmente. Ela tá visivelmente animada, Ela ficou observando ali o Yuki preparar a refeição, e ele coloca algumas salsichas e ovos numa panela, e enquanto a comida tá cozinhando, o Yuki puxa uma panela especial. As meninas observam com curiosidade, enquanto ele bate na lateral da panela, que instantaneamente se enche de sopa. Yuki explica que o pote, ele é um artefato raro que ele encontrou num palácio real em ruínas. Esse artefato aí, ele tem uma habilidade que produz uma sopa aleatória toda vez que ele é usado, o que torna ele extremamente prático. As meninas agradecem o Yuki, porque essa é a primeira vez que elas conseguem comer tão bem durante a missão de masmorra. Só que a Silk acaba percebendo algo esquisito. A comida tá emanando mana. E quando ela pergunta a Yuki sobre isso, ele responde que não tem nada de especial na comida. Mesmo que ele admita que as suas habilidades de alquimia podem ter encantado os ingredientes sem querer, ainda assim ele garante que não tem problema nenhum, elas podem comer de boaça. O grupo então finalmente chega no quarto andar da masmorra e se prepara ali para lutar contra um lagarto de pedra. Quando o monstro vai para cima deles, o Yuki lança um feitiço de lentidão, praticamente congelando o lagarto no lugar. Aproveitando essa oportunidade então, Marina corre para atacar, e normalmente ela não se arriscaria para fazer isso, mas os encantamentos do Yuki fortaleceram a força e a resistência dela, o que deu confiança para ela continuar lutando, irmão. A Marina utiliza sua habilidade de lâmina mágica e com um golpe poderoso consegue derrotar o lagarto de uma vez. Depois da batalha, Marina tá exausta, já que a lâmina mágica consome uma quantidade enorme de mana. Yuki incentiva ela a continuar usando a habilidade dele e explica que o seu corpo eventualmente vai se adaptar a isso. Para ajudar, ele vai e lança um refresh nela também e ela se recupera com a mana completa. O lagarto derrotado agora, o grupo encontra vários minérios mágicos no lugar. Yuki e as meninas começam a coletar esses minérios e conseguem uma boa quantidade. Só que, quando eles foram verificar os requisitos da missão, Silk informa que eles ainda precisam de mais minérios e infelizmente não tem mais nada para coletar nesse andar. A única opção que eles têm é derrotar o chefe do quinto andar e avançar para o sexto, onde eles poderiam encontrar os minérios restantes. As meninas ficam apreensivas, já que o chefe do quinto
quinto andar é conhecido como Caranguejo de Aço, né? É o cara que tritura os novatos. Esse é um chefe extremamente perigoso. O Yuki, no entanto, ele tenta tranquilizar elas, prometendo fazer o seu melhor para lidar com o chefe sozinho. Pouco depois, o grupo chega à sala do chefe, e antes de entrar, Yuki pega um artefato em forma de câmera. Rain reconhece o objeto e pergunta se pretende transmitir a batalha ao vivo. O Yuki explica que na verdade ele planeja só gravar, já que ele tá sempre registrando as suas batalhas para estudar os seus erros, né, mais pra frente. Pô, o cara é sensacional. A Marina, no entanto, sugere que ele faça uma transmissão ao vivo, acreditando que seria divertido. O Yuki concorda com isso, mas enquanto ele prepara tudo, ele percebe que o grupo ainda não tem um nome oficial. Então ele pergunta se alguém tem uma sugestão pro nome de equipe, e a Marina responde no momento ali sugerindo Clover, tipo representando um trevo de 4 folhas, né, pra simbolizar os 4 membros do grupo e tal. Todo mundo gostou da ideia, o nome acabou sendo adotado e agora oficialmente eles são conhecidos como Clover. O grupo se prepara então para sua primeira transmissão ao vivo e Yuki, entretanto, percebe que ele seria o único num destaque ali na gravação e se sente um pouco culpado por isso. Então ele pergunta aos outros se querem ajudar ele a lutar contra o chefe, mas todos dizem que ele pode lidar com isso sozinho. Com essa resposta, Yuki decide não se segurar. Ele lança uma grande sombra piscante ali e um escudo protetor com vários buffs poderosos em si mesmo para ele entrar na sala do chefe. O Caranguejo de Aço desperta imediatamente e tenta atacar ele, mas o Yuki usa seus buffs de velocidade para se esquivar. Uma vez fora do alcance do caranguejo, ele começa a lançar vários feitiços de debuff também para enfraquecer o monstro, e como o chefe ali suficientemente enfraquecido, Yuki finaliza a luta usando um feitiço de gravidade, porque ele consegue esmagar esse bicho no chão. O Caranguejo de Aço é derrotado em menos de 1 minuto, que deixa o Yuki muito satisfeito com seu desempenho. Então ele encerra a transmissão ao vivo e Marina corre para abraçar ele, impressionada com toda a sua habilidade. Só que o seu abraço acaba sendo tão forte que os outros acabam pedindo para ela soltar, né, porque ela pode acabar ali causando um ferimento grave nele. Depois de verificar as suas costas, tudo tava bem e tal, Yuki sugere que eles tragam o corpo do Caranguejo de Aço de volta pra guilda, onde eles poderiam vender as suas partes, e ele utiliza sua bolsa mágica para armazenar todo o corpo, o que é uma grande ajuda, já que o grupo jamais conseguiria carregar tudo sozinho. Até agora o Yuki tem sido indispensável para esse time, mas a Silk aponta que não é justo depender dele o tempo todo. Diante disso, Yuki propõe que na próxima batalha contra o chefe, todos participem para ganhar experiências. As meninas gostam dessa ideia, mas por enquanto ainda tem algo a se fazer. Abrir o baú do tesouro, que foi ganho pela derrota do chefe, e quando eles abrem o baú, eles encontram uma grande quantidade de minérios mágicos suficientes para eles completarem a missão que eles foram ali para poder buscar. Parece que eles não vão precisar mais dos minerais, né, no andar 6, ali já tá mais do que o suficiente. Galera, os fluxos das masmorras são incrivelmente populares em todo o mundo, servindo como uma excelente plataforma de publicidade. Grandes empresas frequentemente oferecem acordos de patrocínios ali para streamers conhecidos, e agora a fama que o Yuka tava subindo às alturas, cara. O vídeo mostrava o triunfo dele com aquele caranguejo de aço, usando só feitiços de efeito de status. Isso se tornou viral, atraindo a atenção de todo mundo no mundo, cara. Enquanto o Yuka e seus companheiros voltavam para casa na carruagem, ele aproveitou o momento para perguntar a elas sobre a impressão, né, da missão que eles tiveram juntos e tal, por ser a primeira missão, e as meninas ficaram emocionadas. Elas adoravam a experiência, né, de adquirir diversas habilidades e também percepções incríveis com o Yuka. Acontece que isso tornou essa missão mais gratificante até então. Na verdade, elas estavam considerando seriamente nomear ele como líder oficial do grupo, né, com a sua vasta experiência e a confiança inabalável, né, que depositaram nele como mentor, parecia uma decisão natural. No entanto, diante da insistência de todos, ele abordou ali, acabou concordando com essa situação, principalmente para garantir a segurança de todo mundo nas batalhas futuras. Enquanto o grupo do Yuka celebrava a primeira vitória, as coisas estavam piorando muito rápido na Thunder Pike. Simon, tentando preencher a lacuna que foi deixada pela saída do Yuka, contratou um novo recruta. Infelizmente, o Simon ainda não percebeu o quanto o Yuka contribuiria para a equipe, né, se ele estivesse lá. O novo membro, ele levou o grupo diretamente para o território dos lobos, assumindo que tudo daria certo de alguma forma. Se o Yuka ainda estivesse lá, ele teria lançado um feitiço de enfraquecimento sobre os lobos para poder equilibrar essa luta. Só que o substituto não tinha essa habilidade, que deixou os lobos poderosos demais para o grupo lidar. Acabou que um dos membros ali foi mordido e o Simon, quando viu que um dos membros estava em perigo, correu imediatamente para resgatá-la, mas no final das contas ele conseguiu decapitar o lobo, mas Jamie já estava gravemente ferida. O seu estômago estava cheio de feridas e sem tratamento. Ela não sobreviveria por muito tempo. Desesperado, Simon se voltou para Camila e pediu que ela lançasse o feitiço de cura, mas ela explicou que estava completamente sem mana e incapaz de ajudar. O grupo então recuou para o local mais seguro e Simon fez o possível para administrar os primeiros socorros, tentando manter Jamie viva enquanto esperava pela mana de Camila ali para ela se recuperar. Só que, na esperança de outra solução, ele perguntou se alguém tinha uma poção de cura. Cork, novo recruta que estava lá, por acaso ele tinha uma, mas ele hesitou em entregar essa poção. Simon tinha deixado claro que cada um era responsável por comprar seu próprio equipamento, então Cork não se sentia inclinado a compartilhar os seus suprimentos. Simon ficou irritado, disse que não era hora de se preocupar com dinheiro quando uma companheira de equipe estava prestes a morrer. Relutante, o garoto foi lá e entregou a poção e Simon administrou em Jamie. Thunder Pike, mano,
tava sofrendo, ele estava numa espiral descente, cara. Enquanto, por outro lado, tudo tava dando certo pro Yuka. Ele e as meninas estavam em um bar comemorando. Mesmo que a recompensa pela missão não fosse tão alta, o corpo do caranguejo de aço estava em boas condições, o que permitiu que a guilda pagasse um bom preço por esse corpo. E aí, falando em dinheiro, Yuka perguntou a Marina e os outros ali qual o sistema que eles usavam para dividir os ganhos do grupo. Eles explicaram que Silk era responsável por administrar todo o dinheiro, e cada membro recebia uma mesada fixa. Yuka ficou um pouco surpreso, porque era incomum que o grupo confiasse as suas finanças a uma pessoa só, mas o grupo tinha um motivo claro: eles estavam economizando diligentemente para comprar uma casa juntos, já que alugar quartos constantemente parecia uma solução um pouco ruim, né? Era muito pouco prática para eles a longo prazo. Compreendendo esse objetivo, Yuka garantiu que não tinha problemas em continuar com esse sistema. Silk, um pouco surpresa, perguntou se ele realmente estava confortável com ela administrando todas as finanças, imaginando que um aventureiro como ele preferiria cuidar do próprio dinheiro. Mas Yuka, no entanto, afirmou que ele confiava completamente nela e que não tinha necessidade de mudar o sistema que já funcionava bem entre eles. Enquanto Yuka e os outros se divertiam, então, a situação do Thunderpike continuava piorando. Mesmo que eles tivessem conseguido salvar a vida de Jamie, a missão foi um desastre. Simon culpou o Cork ali pelo ocorrido e tal, e o grupo começou a chamar ele de inútil por não conseguir tirar eles daquela confusão. O novato, no entanto, não aceitou, né, esse ser um bode expiatório, e apontou que todos sabiam que os lobos terríveis rastreavam as suas presas pelo cheiro, e que era senso comum comprar um repelente de feras antes de ir para essa missão. A situação era claramente culpa do grupo, porque eles não estavam preparados, mas o Simon insistiu em jogar a culpa no novato. Ele começou a argumentar que o novato sabia sobre o repelente de feras, se ele sabia disso, ele teria que ter avisado a todo mundo, e até afirmou que a quase morte da Jamie era culpa dele também, e não poderia ter comprado o repelente para todos do grupo. O nível de manipulação foi muito intenso, mas o novato não se deixou enganar. Ele percebeu que ele não queria permanecer no grupo onde ninguém assumiria responsabilidade pelos próprios erros, então ele decidiu sair imediatamente. Yuka então soube do ocorrido e não conseguiu acreditar que Thunderpike ainda não tinha aprendido com os seus erros. Só que isso já não era mais problema dele. Ele se voltou para as meninas e a Marina começou a planejar as atividades do dia seguinte. Silk se lembrou de algo que Yuka também disse uma vez: a importância de tirar um dia de folga ali depois de cada missão, e com isso sugeriu que todos descansassem, e o grupo acabou concordando. Aproveitando o seu dia de folga, Yuka decidiu fazer algumas compras. Ela precisava estocar algumas poções, pergaminhos e também reabastecer suas reservas de água benta antes de partir, sugerindo que todos se encontrassem novamente no bar depois do intervalo. Naquele momento, Marina percebeu que alguns destaques do fluxo da masmorra do dia, né, estavam sendo transmitidos, e a luta de Yuka contra o caranguejo de aço tinha sido assumida ali como primeiro lugar, cara. Ele ficou muito surpreso, porque tinha chegado um vídeo com algumas horas ali, mas já tinha mais de 6.000 espectadores, com um número absurdo que continuava subindo para ele. Os espectadores estavam fascinados com o fato de alguém com um trabalho menos conhecido como Mago Vermelho ter derrotado um caranguejo de aço sem nem encostar um dedo nele. Os locutores pediam a todos que prestassem atenção em Yuka e no seu grupo, né, o Clover, que era o Trevo, e insistiam que ele poderia se tornar a maior equipe de aventureiros do mundo. Enquanto isso, Simon e os outros membros da Thunderpike também assistiram a transmissão. Todos ficaram tomados pela inveja, vendo Yuka ali num estado incrível, né, lutando incrivelmente bem sem eles, mas eles também se recusavam a admitir que o Yuka poderia ter sido mais útil com eles, né, e eles nunca dariam crédito pro cara. Thunderpike sempre seria um bando de haters, cara, mas parece que realmente tem alguém mais odiando o Yuka à distância do que eles, e ele percebe bravo porque o Yuka tava ficando confortável no seu novo grupo. Alguns dias se passaram e Yuka se encontrou de volta à guilda, examinando ali o quadro de avisos em busca de algumas missões adequadas para as meninas. Percebendo a sua indecisão, a recepcionista se aproximou e pergunta se ele queria alguma ajuda e tudo mais, e o Yuka explica que ele estava procurando missões que sejam simples o suficiente para um grupo de iniciantes, mas que ainda oferecem um pagamento decente. A recepcionista começou a rir e diz que ele está sendo um pouco otimista demais. Uma missão tão perfeita não existe realmente, considerando a situação que ele tá, né? Ela recomenda até uma missão de nível C, envolvendo a coleta de pedras mágicas na floresta de Ordan, né? Que o Yuka acha que isso pode funcionar, mas fica curioso sobre o motivo da missão ser classificação nível C, né? Já que a busca de pedras mágicas geralmente é um nível D porque é fácil. E a recepcionista explica que tem uma grande besta mágica que foi avistada pela floresta, que o tornava a missão mais perigosa do que o normal. Nesse momento, Marina entra na guilda e ouviu a palavra missão. Imediatamente ela sai gritando ali que o grupo vai aceitar e tudo mais, e o Yuka acaba pedindo que, pô, deixa ele terminar de explicar antes de concordar com tudo. Mas a Marina responde que ela não precisa saber dos detalhes. Se o Yuka acha que eles podem lidar com isso, então ela tem certeza de que eles vão conseguir. Ela ainda argumenta que já fizeram uma missão naquela floresta antes e não entende por que ela seria um nível C, quando todas as outras eram nível D. Daí o Yuka explica que a classificação aumentou porque tem uma besta mágica que foi vista recentemente na floresta. Ouvindo isso, as meninas hesitaram. Elas começaram a questionar se elas deveriam aceitar essa missão. Só que acabaram decidindo prosseguir, raciocinando que enquanto o Yuka estiver com elas, vai ficar tudo bem. Com isso resolvido agora, Yuka instrui elas a se prepararem, né, a colocar os itens tudo direitinho
direitinho e encontrar ele em 1 hora na carruagem lá, para que eles possam partir para a floresta. No momento em que ele estava terminando de falar, a recepcionista retorna, né, com o recibo da missão. Algo na situação parece conveniente demais e o Yuka começa a questionar se ela orquestrou esse resultado. Sem negar, ela só destaca que a transmissão que o Yuka fez no dia anterior teve mais de 10.000 visualizações e agora todos estão ansiosos para ver o que ele vai fazer a seguir, né? Envergonhado, o Yuka admite que não espera, né, tanta atenção, mas ele também não vê nada de ruim em continuar transmitindo as suas lutas. Isso pode até fazer que ele tenha mais visibilidade, né, e trazer visibilidade para as garotas também, principalmente se eles encontrarem essa besta mágica e, mano, ter ela no vídeo seria ótimo para os registros da guilda. Nessa hora, enquanto o Yuka refletia sobre tudo isso, o homem que observava ele à distância estava cada vez mais furioso. Quando o Yuka deixou a guilda, o homem seguiu ele. O Yuka percebeu imediatamente que estava sendo seguido, já que o sujeito faz um péssimo trabalho de se esconder, e para despistar ele entrou num beco. Mas o perseguidor, apesar de gordinho, ele surpreendentemente era rápido, né, e logo conseguiu alcançar ele. O Yuka perguntou se esse homem tem algum negócio com ele, ao que o sujeito exige que o Yuka saia da Clover imediatamente. O Yuka obviamente responde que isso não vai acontecer, especialmente porque ele é o líder do grupo, e o homem não consegue acreditar que as meninas escolheram o Yuka como líder depois de apenas um dia juntos, especialmente quando ele mesmo implorou inúmeras vezes para entrar no grupo e foi rejeitado. O Yuka então rapidamente entende essa situação. Esse cara queria formar um grupo com as garotas, né, aventureiras, só que a Marina e as outras se recusaram a aceitar ele. Agora, ver outra pessoa vivendo o seu sonho fez ele perder a calma. Frustrado, o homem saca a espada e ameaça atacar o Yuka, exigindo que ele abandone o grupo das garotas. Mas mantendo a calma, o Yuka discretamente lança uma armadilha nos pés do homem e começa a se afastar. Fiel ao esperado, né, o sujeito tenta atacar ele, mas a armadilha é ativada, fazendo ele escorregar e cair no chão. Quando eles embarcaram na carruagem, Yuka casualmente contou às meninas sobre esse estranho encontro, e elas reconhecem o homem sim, cara. Explica que ele vem tentando entrar no grupo delas há muito tempo, só que elas estavam preocupadas e acabaram perguntando se o Yuka estava bem, né, porque odiariam que algo ruim acontecesse com ele por causa delas, e o Yuka garante que não é culpa delas. Além disso, cara, ele deixou o cara lá inconsciente no meio da rua, para que ele pudesse ser denunciado, e eles retornaram à cidade tranquilo. Antes deles chegarem no destino, Yuka decidiu repassar o objetivo da missão uma última vez. Coletar 3 pedras mágicas na floresta de Octan. Como os outros já estavam lá antes, ele perguntou como é que foi a experiência, e a Marina respondeu que eles estavam ali há 2 meses, mas agora ela pensou sobre esse caso todo e tal, e percebeu que eles não encontraram nenhum monstro na época. Ouvindo isso, Yuka começou a concluir que essa besta mágica já deve estar na floresta há pelo menos 2 meses, e ele decide que, se eles encontrarem, vão transmitir a luta ao vivo. Dessa forma, a guilda vai obter mais informações valiosas sobre a criatura, e caso não consiga derrotar ela, terão uma maneira fácil de pedir reforços. Assim que eles chegaram na floresta, Yuka iniciou a transmissão, e o grupo começou a avançar pelo terreno tenso. Ele escolhe assumir a posição da retaguarda, argumentando que os animais geralmente atacam por trás, e Marina, preocupada, pergunta se é seguro ele ficar na retaguarda, já que é o local mais perigoso. Yuka tranquiliza ela, explicando que ele tem métodos rápidos para escapar caso as coisas fiquem difíceis. Ele, além das suas roupas estarem equipadas com ótimas estatísticas de defesa, isso acaba permitindo que ele aguente alguns golpes ali antes de cair. Logo depois, o grupo começa a alcançar a cachoeira aonde devem coletar as pedras mágicas. Mas antes de chegarem, Yuka manda todos esperarem. Ele sente algo se aproximando. A besta mágica finalmente se revela, toda a confiança que o Yuka tinha desaparece, porque a criatura é um monstro de alto nível, cara. Geralmente encontrada só nas partes mais profundas das masmorras. É um Zarag, mano. E as meninas não são nem de longe fortes o suficiente para lidar com essa coisa, ou mesmo sobreviver ali num minuto contra ela. O Yuka então se posiciona na frente delas e ordena que Silk leve os outros de volta para a guilda dos aventureiros ali. Ele, por sua vez, fica para trás, segurando a criatura o máximo que puder. Só que as meninas sabem que o Yuka, ele também não tem chance contra aquela coisa se estiver lutando sozinho, então eles se recusam a sair do seu lado. Caso contrário, ele pode realmente morrer numa batalha. Yuka não pode argumentar contra a determinação das garotas, então ele faz o quê? Concorda em deixar elas lutando ao seu lado, e rapidinho ele lança feitiços de encantamento no grupo todo. Ele e a Marina assumem a linha de frente, com Marina atacando primeiro, mas o Zarag afasta ela sem esforço, como se ela não fosse absolutamente nada. Yuka tenta usar feitiços de status em camada ali na besta, e mesmo que ele consiga desorientar ligeiramente o monstro, isso não causa muito dano, deixa ele com poucas opções variáveis. Sem outra escolha, o Yuka decide apostar tudo no movimento poderoso, só que ele precisa de tempo para poder lançar esse feitiço, então ele pede para Marina manter o monstro distraído, e a Marina concorda e se aproxima do Zarag, fazendo o possível para prender a atenção dele enquanto desvia dos seus ataques. Quando ela estava prestes a ser pega, Silk e Rain aparecem e intervêm com a sua magia, ajudando ela a permanecer na luta tempo suficiente para que o Yuka termine o seu feitiço. Graças ao trabalho em equipe ali, ele consegue completar o feitiço de nível 5, que era um míssil prismático devastador, e com esse feitiço totalmente carregado, Yuka lança o ataque diretamente no rosto da besta. Quando o míssil prismático atinge o alvo, inicialmente parece que ele não teve muito efeito, só que momentos depois o monstro começa a tossir sangue, revelando que ele foi gravemente ferido. A Rain continua,
né, lançando o feitiço do Thunderbolt de grau 5 e eletrocutando a criatura enquanto ela tá paralisada. Yuka então ordena que Marina decapite a criatura e Marina avança ativando a sua espada mágica enquanto Yuka aprimora ela com um feitiço de ataque crítico e graças a isso a Marina consegue cortar a cabeça do monstro com um único golpe poderoso. Agora que finalmente acabou, Yuka cai de joelhos aliviado por eles terem conseguido derrubar o monstro, sem perder ninguém naquela batalha. Enquanto isso, de volta à cidade, os espectadores assistindo a transmissão ficam igualmente surpresos, principalmente pelo feitiço que Yuka usou, já que ninguém nunca tinha testemunhado algo parecido antes. É claro que Simon estava assistindo a transmissão também e ele não parecia tão feliz. De volta à floresta agora, Yuka se sente um pouco tonto por causa de toda a mana que ele acabou gastando durante aquela luta, mas no geral, ainda foi uma luta muito boa, cara. Ele tá em boa forma, ele se sente aliviado por tudo ter acabado bem, mas sabe que também foi uma batalha muito intensa demais pro grupo, né? Principalmente porque os caras são iniciantes. A única razão pela qual eles sobreviveram foi por pura sorte. Ele então avisa as meninas que planeja repreender elas mais tarde pelas suas ações imprudentes, mas também argumenta que Yuka também foi imprudente ao atacar sozinho e estava totalmente preparado para se sacrificar. Elas consideram esse comportamento completamente inaceitável. Yuka admite que estava realmente pronto para se sacrificar e então sugere um compromisso. Eles podem resolver suas queixas mais tarde. Por enquanto, eles devem se limpar porque todos estavam encharcados de suor e Marina ainda estava coberta de sangue do Zarag. Enquanto as meninas se banhavam no rio, Yuki começa a montar o equipamento. Toda a situação traz boas lembranças de 6 meses atrás, quando ele era responsável pelo treinamento da equipe de Marina, né? Ele ficou realmente impressionado com a rapidez com que essas meninas estavam se adaptando à vida das aventuras. No entanto, ainda tinha algumas áreas aí que precisavam ser melhoradas. Marina tinha uma tendência de ser pouco desajeitada durante essa luta e Silk era excessivamente cautelosa, Rain era extremamente tímida e ainda assim, com base no progresso delas, o Yuka teria alegremente concedido suas licenças de aventureiro naquele momento, se essa fosse uma decisão dele. Mais tarde, naquela noite, as meninas montaram uma barraca, recolheram a lenha e colocaram alarmes para alertar caso algum monstro aparecesse, né, sei lá, um ataque furtivo. O Yuka observou elas e sentiu uma sensação de orgulho, confiante de que todas estavam muito destinadas ali, irmão, a se tornarem aventureiras excepcionais. Só que ele jamais teria imaginado que poucos dias depois acabaria se juntando ao grupo delas. O grupo retorna para a guilda, onde todos são convocados para se encontrar com o mestre da guilda e isso deixa as meninas um pouco ansiosas, tá? Elas perguntam ao Yuka se isso significa que estão encrencadas, mas ele suspeita que essa seja uma reunião mais sobre o Zarag que eles derrotaram. Uma missão desse calibre deveria ter sido uma classificação como Rank B e tal, mas foi estranhamente marcada como Rank D, e tá claro que a investigação disso daí era necessária, né? Nesse momento, o mestre da guilda entra na sala e as meninas ficam impressionadas com a presença intimidadora dele. Imediatamente, elas prestam atenção nele e ele se aproxima de Yuka e exige uma explicação. Mas o Yuka sabe que ele não fez nada de errado, e claramente ele fala pro mestre da guilda lá todos os detalhes necessários que já estavam incluídos no relatório enviado pra guilda. O Ben Wood, ele não tá satisfeito com o relatório objetivo e insiste em uma explicação detalhada. Só que antes de continuar, o Yuka pede para que ele pare de agir como um durão, porque ele estava intimidando as garotas. Marina tentou intervir pedindo pro Yuka não falar tão casualmente com o mestre da guilda, né, dado o quão poderoso ele é, só que pra surpresa delas, o Ben Wood tem um grande respeito pelo Yuka, então não tem necessidade de formalidades entre eles. Ele pede para que todos se sentem porque já sabe o que aconteceu na floresta, e ele tá mais interessado em ouvir os pensamentos do Yuka sobre a situação do que qualquer outra coisa. Daí o Yuka explica, né, que ele suspeita que o incidente seja resultado de um transbordamento, que fez com que o monstro muito mais forte do que o normal aparecesse. Ben Wood concorda com essa avaliação do Yuka e prontamente instrui a sua secretária a emitir uma nova ordem de investigação emergencial para descobrir a causa disso. Tanto Yuka quanto Ben, eles entendem a gravidade dos transbordamentos aí, mas Marina não faz ideia do que isso significa, então pede uma explicação. E aí o Yuka explica que um transbordamento ocorre quando um catalisador faz com que os monstros de masmorra se espalhem pelo mundo exterior. Normalmente os monstros ficam presos lá dentro da masmorra pelo fluxo de mana do solo, mas ocasionalmente essas restrições acabam se rompendo, o que permite que os monstros escapem e causem muitos estragos. Isso também pode ser um sinal de alerta, né, para uma potencial Dungeon Stampede no futuro. As meninas então ficam familiarizadas com essas dungeons aí e a devastação que elas acabam causando, destruindo cidades com incêndios e tudo mais. Se monstros tão poderosos quanto os Zarag já estão aparecendo, significa que o tempo estava se esgotando. E o Ben estava determinado a conduzir uma investigação completa para proteger as pessoas, só que antes de prosseguir, ele se desculpa sinceramente com as meninas por ter exposto elas a tanto perigo assim, e elas garantem que não tem necessidade de desculpas, porque todas saíram vivas, só que admitem que se o Yuka não tivesse lá, com certeza elas teriam tido uma menor chance de sair vivas. Dito isso, mesmo o Yuka tendo carregado grande parte do fardo, a sua transmissão ao vivo mostrou que as meninas são lutadoras habilidosas por direito próprio. Como recompensa pelo desempenho impressionante contra o Zarag, Ben Wood então decidiu promover
todas elas pro rank C. No entanto, a promoção vem com a condição de que as meninas tenham assistência do Yuka, e ele fica confuso, porque ele ainda é o rank B, tal, e então Benwood informa que ele também está sendo promovido. Todos que assistiram a transmissão ao vivo testemunharam o feitiço de míssil prismático de alto nível que ele usou contra o Zarek, deixando claro que o Yuka é merecedor da promoção. A partir de hoje, oficialmente ele tá como rank A, e depois da reunião, o Yuka e as meninas descem para tomar uma bebida, comemorando ali as promoções. Enquanto eles estão juntos, o Yuka tira uma bolsa de moedas que recebeu como recompensa pela missão e acaba entregando a Silk para ela contar. Silk abre a bolsa e fica chocada, porque nunca viu tantas moedas de ouro em um lugar só antes. O Yuka explica que, embora a missão tenha sido classificada inicialmente como rank D, por conta do nível de dificuldade, ela acabou sendo tratada como uma missão de rank A/B ali, e como resultado, o pagamento foi significativamente maior do que teria sido na classificação original. Silk despeja todas as moedas na mesa para começar a contar, mas logo percebe um pedaço de papel no fundo da bolsa com o nome do Yuka, e quando ele abre, ele vê que é um bilhete do Benwood, que se desculpa por tudo que o Yuka teve que suportar até o momento. Junto tem também uma nota, uma outra moeda de platina, incluída com um pequeno bônus, Como moedas de platina são incrivelmente valiosas, o Yuka decide adicionar ela aos fundos do grupo. Quando o Silk termina de contar, ela anuncia que agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Marina fica empolgada ouvindo isso e pula de alegria, e acidentalmente derruba as moedas da mesa. Silk fica feliz por eles terem alcançado a sua meta financeira, mas se sente um pouco mal, porque sabe que a única razão pela qual elas ganharam tanto dinheiro ali foi por causa do Yuka. Só que ele diz que não precisa pensar dessa forma. Foram elas que escolheram ele como líder do grupo. É natural que o líder faça o que for preciso para poder ajudar a equipe, mesmo que ele tenha desempenhado um papel crucial, e a obtenção do dinheiro dos fundos pertence a todos eles. E o grupo continua comemorando até tarde da noite, até que, em um certo momento, Rain se vira pro Yuka e pergunta se ele tem um sonho que deseja realizar. A pergunta pega ele desprevenido. Ele começa a questionar se tem algum motivo específico para ela estar perguntando, e a Rain explica que graças ao Yuka, eles acabaram de atingir o seu objetivo de comprar uma casa. Agora elas também querem saber qual é o sonho dele para que possam ajudar ele a alcançar esse sonho. Já que foi perguntado, o Yuka compartilha que o seu sonho é conquistar os andares mais profundos da masmorra da escuridão acromática. Assim que as garotas ouvem isso, elas cospem a bebida em choque. Afinal de contas, essa masmorra é considerada a mais perigosa que existe, chegando até a possuir um portão ali do abismo, que é um artefato conhecido por ser um portal direto para o submundo. O Yuka explica que esse portão do abismo é precisamente o motivo pelo qual ele deseja conquistar a escuridão acromática. A Rain pergunta se ele pretende atravessar o portal caso chegue até lá, mas o Yuka esclarece que ele só quer ver como que é a borda do mundo. Ele então revela que o seu tio tentou enfrentar essa masmorra e alcançar o portão, mas não adiantou, ele não conseguiu. Quando criança, o Yuka ouvia essa história tantas vezes que ele decidiu que também queria tentar, mesmo sabendo que as chances de sucesso eram mínimas. Marina adora a ideia e sugere que todos se aventurem juntos na escuridão acromática para ajudar ele a alcançar os seus objetivos. Só que o Yuka ressalta que não é tão simples assim. A masmorra é tão perigosa que só grupos aprovados pelo governo podem entrar, e a obtenção dessa permissão não é algo fácil de se conseguir. Mesmo assim, Rain acha que é uma ótima ideia e sugere que seja o próximo grande objetivo do grupo. Os outros concordam, prometendo de todo o coração trabalhar duro para ajudar Yuka a realizar o seu sonho, mesmo que eles saibam que isso leve um pouco de tempo. Enquanto isso, as transmissões de Clover continuam crescendo com a popularidade a cada dia. Atualmente estão transmitindo uma batalha contra uma mão morta-viva e graças a seu impecável trabalho em equipe eles conseguiram derrotar um feitiço relâmpago lá da Rain e um pergaminho de pedra do Yuka. E no final da transmissão, eles acenam para os seus fãs recebendo aplausos da guilda. Com a exceção dos membros da Thunder Pike, que odeiam a popularidade do Yuka agora, o quão brabo que ele está se tornando. E Barry acredita que Yuka só pode ser impressionante porque ele está num grupo de novatos, mas Simon ouve os rumores de que ele foi promovido recentemente. Isso faz questionar se Yuka pode realmente ser tão bom assim. De qualquer forma, a popularidade deles não é a maior preocupação agora. Thunder Pike tem falhado repetidamente nas suas missões, e Simon acredita que o problema está nos novos recrutas, que segundo ele são incompetentes e nunca duram mais do que um dia. Falando sobre a equipe, Simon pergunta ali por Jamie, que não está presente, e Camila responde que Jamie não estava com vontade de beber. Isso acaba enfurecendo Simon, que aponta que desde a missão em que ela foi atacada pelo lobo, Jamie tem prejudicado o grupo constantemente. Enquanto isso, ela estava trancada lá no quarto assistindo a transmissão do Yuka, repetidas horas ali, irmão. Então ela já tá virando fã dele também. Os membros do Thunder Pike começam a perceber que o Yuka pode ter sido mais valioso pro time do que eles imaginavam, e desde que ele saiu por causa do baixo salário, eles cogitam oferecer a ele um pagamento melhor para trazer o cara de volta. Como o Jamie mal contribuía atualmente, poderia simplesmente reduzir a parte dela. Olha que doideira. Algumas horas depois, Yuka e os outros retornam pra guilda para relatar o sucesso da sua missão. Quando eles chegam lá na porta, eles encontram Simon esperando por ele. Ao vê-lo novamente, Yuka se sente um pouco irritado e pede às garotas que entrem sem ele. Depois, encara Simon e pergunta o que ele quer.
Simon vai direto ao ponto, ele tá dando a Yuka a honra de se juntar ao Thunderpike novamente. O Yuka não acredita no absurdo que ele tá escutando, mas o Simon tenta manipular ele, dizendo que o sonho de alcançar o portão do abismo só será possível se ele fizer parte de um grupo de ataque como o Thunderpike. Além disso, o Simon menciona que desde a saída do Yuka, a equipe tem lutado para completar as missões, que é a responsabilidade dele voltar e consertar essa situação. O cara mesmo assim tenta manipular o maluco, né? Mas o Yuka escuta tudo com a maior paciência do mundo e simplesmente não tá nem a ele, não se importa. Mesmo que tenha sido amigos de infância, isso não significa nada pra ele. Depois de todo o desrespeito que o Simon demonstrou, decidindo então que ele não quer mais nada com Simon, Yuka se vira e entra na guilda, deixando Simon lidar com as consequências das suas ações. Enquanto isso, outra pessoa observa toda a interação à distância e uma ideia sinistra aparece ali na sua mente. Lá dentro, Yuka se reúne com as garotas, que imediatamente perguntam sobre o homem do lado de fora, e ele explica que era Simon, que era o líder do seu grupo antigo, e Marina se preocupa, temendo que Yuka possa reconsiderar voltar para o Thunderpike. Mas ele tranquiliza ela, reafirmando que nada vai mudar, nada no mundo poderia convencer ele a retornar para aquele desastre de time. Enquanto isso, do outro lado lá, o grupo ainda precisa relatar com sucesso a missão da guilda, né? E resolvem isso planejando sair para beber e comemorar depois. No dia seguinte, Yuka se reúne ali para uma reunião e traz as informações para garotas dessa nova missão que eles receberam, né? Marina já estava ansiosa e preparada para partir e ela foi rapidamente informada por Yuka para se sentar, pelo menos ouvir os detalhes dessa missão primeiro, e ele explica que o grupo foi pessoalmente solicitado por Earth. E as meninas ficam muito surpresas porque essa é uma oficina muito renomada, mais do país se bobear. Na verdade, o arco de seda foi criado por eles, então eles estavam recebendo uma grande honra de serem escolhidos especificamente para essa missão. Ainda assim, eles não conseguem deixar de se perguntar por que Earth escolheria especificamente o grupo Clover entre todos os outros que existiam. Yuka esclarece que Earth estava introduzindo uma nova linha de equipamentos para mulheres, projetados para serem elegantes e protetores. E, essencialmente, eles queriam que Silk, Marina e Rain limpassem uma masmorra enquanto usavam as novas roupas como forma de promover a marca. Então os caras já estão pegando publi por aí. Marina não acredita que, na verdade, serão garotas propagandas de uma empresa tão prestigiosa quanto Earth. Enquanto isso, Silk e Rain já estavam se preparando, arrumando os cabelos ali. E isso era um negócio incrível. Elas são pagas para conquistar uma masmorra e ainda podem ficar com armadura depois. Elas dizem ao Yuka que aceitam essa oferta e o grupo logo parte para as ruínas de An. No dia da missão, Yuka se encontra com as garotas dentro da masmorra, onde elas já trocam de roupa ali, com seus novos trajes, né? E começam a elogiar, dizendo que estão adoráveis e tal, acrescentando que também, além da aparência, o equipamento é altamente funcional, o que torna perfeito ele para uma missão. Porém, por algum motivo, a Rain parece estar irritada com ele, mesmo que o Yuka não tenha ideia do porquê. Enquanto eles avançam pela masmorra, o Yuka explica que o local era bastante antigo e consiste apenas em 4 andares. No fundo, tem uma entrada ali que leva a masmorra separada, que é a que eles precisam limpar. Para chegar lá na entrada principal dessa segunda masmorra, o Yuka informa que eles precisariam subir as escadas extremamente longas, e a Marina sugere que, em vez de perder tempo, eles poderiam simplesmente descer pelo meio ali de uma porta para poder acelerar as coisas. E o Yuka reconhece que, em circunstâncias normais, essa seria uma boa ideia, e muitos já tentaram essa abordagem antes, só que ele explica que a masmorra tem um campo de distorção que impede qualquer um de desviar dos caminhos designados ali. Enquanto isso, ele não pode deixar de notar que Rain ainda parece perturbado, o que leva ele a perguntar o que aconteceu de errado ali. E a Rain fica em silêncio, só que as outras garotas sabem exatamente por que ela tá irritada. Elas cutucam Yuka e pedem para que ele olhe mais perto a roupa de Rain. Yuka observa Rain atentamente e percebe que ela mudou a cor do laço da fita para azul, em vez de vermelho. Hoje, Rain estava chateado porque ele não a elogiou. Percebendo isso, Yuka rapidamente diz a ela que o azul cai muito bem. E aí a Rain se sente melhor e o grupo segue ali para o segundo andar. Com a ajuda da sua lanterna, Yuka percebe uma armadilha à frente e rapidamente instrui as meninas a recuarem, enquanto ele está lá desarmando essa armadilha. Pegando um longo pedaço de pau, ele cuidadosamente ativa o mecanismo, desencadeando uma saraiada de lanças ali disparadas do chão e das paredes e do teto também. Teria sido um fim terrível para todos eles, mas agora que essa armadilha foi acionada, o caminho estava seguro para eles continuarem. Agora o problema era só atravessar pelas lanças, né, que ainda estavam ocupando o redor do local ali. Felizmente, graças ao ajuste confortável das suas novas armaduras, as garotas conseguem passar sem problemas. De repente, Yuka sente algo na frente, prontamente, e avisa para as meninas ali para elas se prepararem para a batalha. O grupo então se vê cara a cara com um bando de orcs. No momento em que Silk põe os olhos neles, um profundo ódio ressurge na sua mente. Yuka entende que os orcs são inimigos naturais dos elfos, mas pede para que Silk mantenha calma e não agir impulsivamente naquela batalha. A estratégia é atacar primeiro com a magia poderosa, seguido por Marina ali enfrentando eles com a sua espada, enquanto Silk dá o suporte na retaguarda. Com todos cientes do plano, Yuka lança o seu feitiço de encantamento enquanto Rain começa a preparar a bola de fogo, e assim que seu feitiço está pronto, ela lança nos orcs, envolvendo eles em chamas. Aproveitando esse momento, Yuka segue ali com uma explosão
explosão de pedra, enquanto os orcs lutam para desviar dos destroços voadores. Silk então dispara um tiro preciso no pescoço de um orc, enquanto o outro é esmagado, e restam apenas 2. E a Marina avança assim que os últimos 2 orcs investem, mas o Yuka rapidamente lança um feitiço de paralisia e lentidão, dificultando seus movimentos. Com essa abertura, Marina corta o orc ao meio, enquanto o Silk acerta o golpe certeiro no pescoço do outro. Marina então finaliza essa batalha partindo a cabeça do último orc em 2. Com a luta terminada agora, Yuka se aproxima dos orcs para poder coletar as pedras mágicas e depois se volta para Silk perguntando se ela tá mais calma. Silk pede desculpas pela explosão de raiva, mas admite que ela não consegue evitar esse sentimento sempre que vê um orc. Yuka compreende, por ser uma reação natural para um elfo. Enquanto eles conversam, Marina se aproxima e diz que encontrou algo estranho em um dos corpos dos orcs. Ela entrega o item para o Yuka, que, depois de eliminar ele, reconhece como um fragmento do pergaminho do Apocalipse. Esse artefato é capaz de desbloquear habilidades ocultas naqueles que usam o artefato. E cara, é incomum que um orc de baixa patente possua algo assim, mas no seu estado danificado, o seu valor era reduzido. Só que ao invés de vender ele, o Yuka decide consertar e permite que uma das garotas use esse pergaminho. Silk pergunta o que aconteceria se uma delas utilizasse o pergaminho, e o Yuka explica que poderia desbloquear um talento oculto, conceder uma segunda classe ou até mesmo uma nova habilidade. Quando ouviram isso, a Rain e a Silk concordaram que o pergaminho do Apocalipse, se ele for reparado, Marina deveria ser a primeira a usar ele, já que atualmente ela só possui uma única classe. Marina estava um pouco hesitante em aceitar, já que os magos são raros e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um, só que o Yuka acha que vale a pena tentar de qualquer maneira, porque mesmo que não consiga o segundo emprego ali, ela pode acabar descobrindo algum tipo de habilidade oculta naquele momento. Então o baú aparece como recompensa por derrotar os orcs, e depois de abrir esse baú, eles continuam até chegarem à sala de descanso entre os andares. Dentro do baú eles encontram uma bolsa mágica que imediatamente chama a atenção de todos, especialmente porque todos concordam que Marina deveria ter essa bolsa. Bolsas mágicas são particularmente úteis para aqueles com papéis de apoio, se tornando a escolha ideal a Marina. Yuka, no entanto, observa que se eles encontrarem outra no futuro, seria melhor para Silk ter essa bolsa, porque eles permitiriam que ela carregasse mais flechas. Quando o intervalo acaba, todos se preparam para seguir em frente, e antes disso, o Yuka decide avaliar todas as perdas e os ganhos, fazer um balanço do que eles ganharam e perderam ali, Então ele acaba considerando usar um dos seus rolos, mas desiste da ideia porque os seus níveis de mana ainda estão em boas condições. Marina e Silk também se sente bem. Silk usou apenas 5 flechas durante a batalha com os orcs, então ela ainda tem 20 flechas restantes, e com tudo pronto, eles descem para o terceiro andar. Yuka lembra a todos do seguinte: eles têm que ficar no alerta máximo agora. Mesmo que eles ainda não tenham um chefe designado nesse andar e tudo mais, ele ainda precisa estar preparado para qualquer ataque. E cara, ele explica que antigamente tinha uma porta que levava do calabouço principal para a cidade abandonada, Mas cerca de 10 anos essa porta desapareceu misteriosamente, permitindo que qualquer um entrasse livremente. No passado, a entrada era fortemente guardada por diversas criaturas conhecidas como Perseguidores das Sombras. Essas criaturas se assemelham a manequins pretos aí, sólidos, com olhos brilhantes. Só que elas não são vistas há anos, então não tem motivo para eles se preocuparem. Só que, para surpresa de todos, um manequim preto com os olhos brilhantes observa eles ameaçadoramente no terceiro andar. Marina pergunta se deveria se preocupar, porque aquela coisa definitivamente era um perseguidor das sombras, e o Yuka fica incrédulo por eles estarem de fato vendo um ali. Ele se certifica de que o gravador tem uma boa visão do inimigo, e apesar da aparência assustadora, eles não precisam se preocupar por enquanto, porque estavam no terceiro andar e a criatura não deveria ser capaz de atravessar o campo de distorção. Só que o perseguidor das sombras salta sem problema nenhum, perfurando o campo de distorção como se ele não estivesse lá. Agora o grupo estava em sérios problemas, porque o Yuka imediatamente ordenou que todos eles se preparassem para uma batalha com um cara que era muito mais forte. Ele sacou o pergaminho de multi-encantamento, fortalecendo todas as aliadas o máximo possível, só que apesar de todos os buffs, o primeiro ataque do Perseguidor das Sombras derrubou a Marina com um único golpe. A Rain correu para ajudar ela, com a cura e tal, enquanto a Silk dava cobertura, e o Yuka ainda estava em choque, incapaz de acreditar que o Perseguidor das Sombras destruiu a barreira encantada com tanta facilidade. O inimigo se preparou para um novo ataque, forçando o Yuka a correr ali e conjurar uma barreira de proteção sobre si mesmo. Porém, a sombra destruiu essa barreira sem esforço, levando o Yuka a perceber que os seus ataques devem ser projetados para quebrar as defesas. E ajustando essa estratégia toda, ele acaba lançando uma sombra piscante ali sobre si mesmo, permitindo que se mova rapidamente e evite todos os ataques. Ele se aproxima para atacar as sombras de surpresa, só que antes que pudesse acertar um golpe, a criatura se vira e contra-ataca com uma maldição de magia negra, imobilizando o Yuka completamente. A situação parece desesperadora. A sombra então lança outra maldição, mas Rain consegue bloquear essa maldição com um escudo sagrado, enquanto o Silk contra-ataca com as suas vinhas Dryad. Enquanto a sombra estava distraída, Rain tenta curar a Yuka ali, mas pro seu horror percebe que não estava respirando.
Nesse momento, ao mesmo tempo, a sombra golpeia Silk pelas costas, Marina intervém para afastar essa sombra, mas a criatura se move rápido demais para que possa acertá-la. Sem outra opção, Rain decide lançar um feitiço de área ampla para tentar derrubar o inimigo, e ela conjura o Cascalho de Gelo, mirando diretamente na sombra, só que antes que o ataque atinja a sombra, a criatura desaparece e reaparece atrás dela, dando um golpe em Marina e Rain pelas costas. Agora, mano, todas as garotas estavam gravemente feridas, mas a sombra não para por aí. Ela começou a conjurar dezenas de canhões do Eclipse, lançando diretamente contra o grupo, e esse poderia ter sido o fim deles, mas no último momento, Yuka desperta e lança um escudo de luz ali, bloqueando o ataque do inimigo. Ele cobre o chão com 1000 feitiços de viagem, impedindo a sombra de escapar, e em seguida começa a lançar todos os debuffs possíveis para enfraquecer essa sombra, enquanto também cura e fortalece as garotas. Agora de volta à luta, Silk prende a sombra com as vinhas, dando tempo para Rain conjurar o feitiço de morto-vivo. O golpe final é lançado e a sombra finalmente é erradicada da face da terra. Com a batalha terminada, Marina fica aliviada por Yuka estar vivo e abraça ele com força. Só que ele rapidamente ressalta que o abraço dela é tão forte que está deixando perigosamente ele perto de morrer de novo. Quando a Marina solta ele, ele agradece sinceramente. Yuka reconhece que se ele não tivesse percebido a presença do Perseguidor das Sombras a tempo, teriam sido pegos de surpresa, o que significa morte certa para todo o grupo. Então, ele se volta para Rain e pergunta o que ela acha da criatura. Rain explica que enquanto morto-vivo, sua mana era completamente errática, tornando a sua existência antinatural. Além disso, cara, ele não deveria ter sido capaz de atravessar o campo de distorção. Isso sugere que isso é o resultado de um estouro de masmorra. Ela então pergunta a Yuka qual deveria ser o próximo passo. Como eles já chegaram no andar inferior, Yuka propõe que pelo menos eles completem a missão antes de voltar. Marina pergunta se eles deveriam informar a todos sobre o Perseguidor das Sombras, mas o Yuka prefere não divulgar, já que eles estavam testando o equipamento não lançado na Terra, e ele queria evitar expor ele sem as permissões ali do cliente e tudo mais. Decididos então, eles seguem em frente, descendo no corredor até chegarem no portão da cidade abandonada. De acordo com a lenda, essa cidade já foi habitada no passado, só que a missão deles exigia apenas que eles alcançassem o portão sem precisar explorá-la. E após tocarem no portão para cumprir os requisitos da missão, eles se viraram e começaram a sua jornada de volta para a superfície. Quando eles retornaram, Yuki enviou um relatório para a guilda, e assim que ele termina, saiu para encontrar com as garotas que esperavam ele. Silk perguntou muito animada como foi, e Yuki explica que ele enviou a gravação e informou a guilda sobre o Perseguidor das Sombras, e como a guilda provavelmente vai querer entrevistar ele sobre isso mais tarde, ele sugere que tirem os próximos dias de folga e fiquem na cidade ali, por enquanto, para descansar. Marina adora essa ideia, fica empolgada e pergunta ao Yuka se ele gostaria de sair com todas elas. Silk, que não conhece bem a cidade, estava esperando que o Yuka pudesse guiar ela também, e a Rain, por sua vez, estava ansiosa para explorar e ver os artefatos que essa cidade tem a oferecer. Sem motivo para recusar, o Yuka concorda em passar mais um tempinho com elas. Em outro lugar, Perry tem reclamado muito sobre as comidas, porque estava acostumado a ter uma boa comida sempre que Yuka estava por perto. Simon ressalta que não é sentido em reclamar agora, né, e sugere que eles continuem se movendo. Ele então verifica todas as coisas ali para ver se ainda tem mana suficiente, poções e tal, seus equipamentos, e Barry responde que não se incomodou em comprar nenhuma, afinal de contas, por que desperdiçar dinheiro em poções de cura quando ele simplesmente pode deixar Camila curar todo mundo? No entanto, Camila não tem mana ilimitada, né, e o Simon diz que eles precisam interromper essa discussão e pede a Jamie para acelerar o fluxo deles, para que eles possam seguir em frente. E enquanto ela trabalha nisso, Barry de repente começa a chamá-la de fraca, inútil, sem motivos, e os outros se juntam. Ultimamente eles têm aí pegos uma espiral descente, né, incontrolável, e como Yuka, não estando mais por perto, acaba que ela tem que levar a culpa pelos problemas, começando a descontar na Jamie, no final das contas. Infelizmente não tem nada que eles possam fazer sobre isso. A missão acaba sendo um fracasso e eles retornam para a guilda, e a recepcionista avisa que se eles continuarem correndo riscos assim, falhando e tal, provavelmente eles vão ser rebaixados. Ela diz a Simon que o seu grupo pode ter a chance melhor de assumir missões mais fáceis para pelo menos conseguirem ter sucesso uma vez. Ela sugere que busquem missões de classificação C da próxima vez, e o Simon fica furioso por ela dizer isso, algo que, pô, um aventureiro de alto escalão nunca pegaria, mas a recepcionista ressalta que ele não tem entregado resultados à altura, então não receberá nenhum tratamento especial. Mais uma vez, Simon tenta transferir a culpa das suas falhas para os outros, alegando que a guilda deveria ter apresentado alguém como Yuka, e não é o problema, né? Alguém que pudesse manipular tudo para poder fazer todo o trabalho pesado. E a recepcionista, no entanto, ignora as suas desculpas e dispensa ele sem dizer mais nada. Thunder Pike tá ali pensativo na mesa e tal, enquanto Jamie escolhe uma separada. Já que não dá mais para ficar bem com o grupo, Barry ainda tá confuso com o aviso, né, o possível rebaixamento, mas o Simon consegue acalmar ele, admitindo que a recepcionista tinha um ponto.
eles não estão desempenhando um papel muito bom e tal, e várias vezes consecutivas estão falhando. Talvez assumir missões de alta classificação seja um erro para o grupo reduzido como o deles. Se a falta de um quinto membro é realmente o problema, Camila diz ao Simon que ele deveria apressar em encontrar um novo integrante, já que é sua responsabilidade como líder fazer isso. O Simon, ele reconhece que ela tá certa, mas sabe que mesmo encontrando outra pessoa, jamais vai conseguir alguém tão bom quanto Yuka. Barry então pergunta se eles não podem simplesmente trazer ele de volta para o Thunder Pike. E o Simon, ele já tentou isso, só que o Yuka recusou. Se quiser trazer ele de volta, ele precisa convencer o garoto a ignorar todos aqueles anos de manipulação psicológica os quais ele foi submetido. Por isso, o Simon sugere que assuma uma missão na masmorra da escuridão acromática, já que conquistar ela sempre foi o sonho do Yuka, né? E aí, ele acredita que podem atrair ele de volta fingindo estar interessado em limpar as masmorras, porque apenas grupos de classificação alta são permitidos lá. E aí o Yuka não poderia ir com as garotas novatas do grupo dele. Barry acha essa ideia brilhante e rapidamente concorda com o plano. Enquanto Jamie se apressa para sentar ali, ele pergunta como acabou presa num bando de perdedores. Nesse momento, enquanto isso, Yuka e as meninas saem para a cidade. Durante o caminho, Yuka comenta que ouviu dizer que a masmorra das ruínas de Yan foi temporariamente fechada por uma investigação, o que é surpreendente, já que o perseguidor das sombras apareceu lá pela primeira vez em 10 anos. Conforme eles continuavam andando pela rua, eles encontraram um homem com quem deveriam se encontrar. Ele os leva para inspecionar a casa ali que eles estão considerando comprar, e o senhor, conduz eles pelo local, que parece muito bom, só que o Yuka não está convencido de que seja a escolha certa. Ele ressalta que casas térreas são alvos fáceis para assaltos e que tem muitas janelas ali. Seria difícil garantir a privacidade, algo especialmente importante para as meninas. Diante disso, o Sr. Monday lá, ele se oferece para mostrar outra propriedade, e a segunda casa foi recentemente remodelada, né? Conta com quartos privados no segundo andar, um espaço de armazenamento subterrâneo e acesso ao telhado. Marina acha esse lugar ótimo e Yuka também gosta, só que ainda não tomou a decisão. Ele pergunta se essa casa pode ser reservada por um tempo, e o senhor corretor lá responde que manteria ela no mercado caso eles mudem de ideia. Então, antes de ir embora, o corretor oferece para mostrar mais uma casa. No caminho até lá, Yuka começa a se sentir desconfortável, quando uma das meninas nota e pergunta se tem algo errado. Ele responde que não é nada grave, mas admite que a base do Thunder Pike fica bem perto, né, e que ele está preocupado em encontrar esses caras na área. Quando ouviram isso, as meninas decidem não ver essa última casa. Elas não querem arriscar morar no mesmo bairro do que a antiga guilda do Yuka, né? Que poderia ser uma mansão de 5 andares, ainda assim elas não aceitariam. Marina sugere que comprem a segunda casa, já que era uma casa muito boa, e o Yuka concorda. No mesmo dia, todos pegam seus pertences ali e se mudam para a nova residência. Yuka se oferece para ajudar as meninas a se acomodarem e tal, pergunta se elas decidiram já quais quartos elas querem, só que todas elas estavam esperando que o Yuka escolhesse primeiro, né? Confuso, ele pergunta por que elas estão insinuando e tal, que querem morar com ele e tudo mais, e é exatamente isso que elas querem dizer. Afinal de contas, deveria ser a base do grupo, e sem a ajuda financeira dele, eles não teriam conseguido comprar a casa. E o Yuka hesita um pouco com essa ideia de viver sob o mesmo teto das meninas, mas Marina lembra que durante as aventuras ele nunca teve problema em acampar e dormir do lado delas. Isso não deveria ser diferente agora. É difícil, né, argumentar contra essas lógicas, então o Yuka concorda com isso e vai se mudar para lá, mas não se ele estabelecer algumas regras básicas. Ele lembra que ainda é um homem, então elas precisam de fechaduras, trancas nas portas ao se trocarem ou quando quiserem a privacidade. Ele só quer evitar situações constrangedoras e desde que todos respeitem os limites um do outro, não vai ter problema. Depois de se acomodarem, o grupo se reúne na mesa para compartilhar uma refeição e fazer um brinde no futuro da Clover, né? No entanto, Yuka percebe que Rain parece um tanto quanto distraída. Ela olha pra TV e tal, e pra sua surpresa, uma reportagem estava cobrindo aí o grupo que estava explorando a masmorra da escuridão acromática. O locutor explica que Thunder Pike recebeu permissão da guilda para conduzir uma investigação dentro da masmorra e que aparentemente eles uniram forças com outro grupo, todos com o objetivo de alcançar o portão do abismo. Ouvir que Thunder Pike estava perseguindo um sonho parece um grande tapa na cara do Yuka, né? Mas as meninas assumem que ele deve estar realmente chateado, né? Mas ele fala que tá bem, afinal de contas não é uma competição. Quando ele finalmente assumir a masmorra cromática, ele quer fazer isso com as garotas, e ele não se importaria se o Thunder Pike chegasse lá primeiro. Só esquecer eles e se concentrar em terminar a sua refeição agora. Antes que ele possa fazer isso, Yuka então recebe uma mensagem da guilda informando que ele está sendo convocado. Ele e Rain vão para ver o que está acontecendo e tal, do que se trata, e são informados de que um grupo solicitou especificamente a sua ajuda para uma missão futura. Yuka fica curioso sobre o pedido no início, mas quando ele viu que era o Thunder Pike, imediatamente ele rejeita e segue com o seu dia. Poucos minutos depois, Simon é notificado de que o Yuka recusou o pedido e, frustrado, ele se apressa para rastrear Yuka e exigir uma explicação. Esperando que algo assim acontecesse, o Yuka calmamente ali se vira para encarar ele sem medo.
Simon exige saber por que o Yuka recusou seu pedido, e o Yuka responde que não tem uma razão específica por trás da sua decisão, ele simplesmente não tem interesse em trabalhar com Thunder Pike mais, em nenhuma circunstância, mesmo que envolva o seu sonho. Ele fica muito surpreso ali que o Simon ainda se lembre do seu objetivo de encontrar um portão do abismo, mas independentemente disso, não tem intenção de se envolver. O Yuka então deseja boa sorte ao Simon na sua missão. Simon tenta fazer ele reconsiderar, dizendo que já começou a fazer os preparativos para a participação do Yuka. No entanto, isso aí parece ser um grande problema para o Simon, então por que o Yuka vai se importar? Foi exatamente a forma rude de enviar um pedido para alguém que já está numa posição ativa em outra equipe que deixou ele meio incomodado. Além disso, como era um pedido e não uma ordem, o Yuka tem o direito de recusar esse pedido por qualquer motivo. Simon fica furioso e acusa ele de estar errado por abandonar o Thunder Pike, mas o Yuka finalmente perde a paciência e explode, gritando com Simon que ele é o verdadeiro culpado. Quando ele fazia parte do grupo, tudo ali, desde a preparação das missões até a coleta de informações, era literalmente jogado sobre os ombros dele, e o Simon nunca demonstrou qualquer apreço pelos seus esforços. Tudo que o Simon fez foi usar ele, né? Pro Yuka, a amizade deles acabou. O Simon ficou atordoado e perguntou o que ele deveria fazer agora, já que se o Thunder Pike falhar em mais uma missão, eles seriam rebaixados de novo. Mas não é problema do Yuka, e ele simplesmente pega a mão de Rain e se vira e vai embora. Com a equipe preparada agora, Benwood e Mummer assumem a liderança, guiando eles até o portão da guilda, onde a entrada para o calabouço acromático permanece escondida. Seda dá ali um pouco de surpresa, porque imaginou que entrar no calabouço estaria diretamente abaixo da guilda, e a recepcionista então esclarece que a Guilda dos Aventureiros foi construída deliberadamente sobre a masmorra cromática como uma salvaguarda, né, digamos assim, para poder manter a entrada selada. Deixando isso de lado, antes que Yuka e os outros entrem, Benwood precisa informá-los sobre o outro grupo de aventureiros originalmente designado para essa investigação. Esse grupo desistiu no último momento, o que significa que o Thunder Pike é atualmente o único time interno ciente da missão do Yuka. O mestre da guilda achou prudente avisar ele, porque tem uma chance deles cruzarem o caminho um do outro ali. Sobre o Thunder Pike, a guilda está investigando ativamente uma possível fraude, porque tem acusações de que o Simon tem usado indevidamente os fundos alocados para a missão. Independentemente disso, Benwood está lá apenas pede ao Yuka para que ele mantenha as coisas civilizadas caso encontre Thunder Pike, porque não pode se dar o luxo de ter aventureiros lutando entre si dentro de uma masmorra. Com isso, o portão da masmorra se abre e o grupo se prepara para iniciar a investigação. Só que pouco antes deles entrarem, Benwood lembra eles da sua tarefa, que é simplesmente observar, o que significa que não tem necessidade deles saírem no caminho ali para lutar com monstros ou limpar a masmorra. O Yuka e os outros reconhecem as instruções, então começam a sua transmissão ao vivo, saudando todos os espectadores. Yuka dá boas-vindas e anuncia que hoje a equipe Clover vai entrar na masmorra cromática pela primeira vez, com cada momento ali sendo transmitido em tempo real. Como a Nen é a batedora, Yuka entrega a lanterna para ela e um artefato de bússola para guiar a Lilith pelo caminho, facilitando significativamente o seu trabalho. Então informa ao grupo que não tem monstros à vista e que a bússola do vento está apontando para determinada direção. Vestindo uma capa de invisibilidade, ela sai correndo para explorar essa área. E enquanto está fora, Silk aproveita a oportunidade para perguntar ao Yuka como ele se sente ao finalmente se aventurar numa masmorra cromática. Para sua surpresa, ele admite que ele não está tão animado quanto esperava, porque a missão só começou. Marina, no entanto, está confiante de que as coisas vão ficar mais emocionantes com o tempo. Silk, por outro lado, está empolgada por estar ali. Inicialmente se tornou uma aventureira só pelo dinheiro, mas depois de ouvir o Yuka falar sobre o seu sonho e tal, ela ficou cativada pela ideia de se aventurar por algo muito maior do que a riqueza. Depois de um curto período, Nen retorna para confirmar ali o caminho que está seguro, só que ela menciona que achou um lugar incrivelmente estranho, porque a rota leva para uma porta flutuando no meio de uma floresta. Com isso, o Yuka e os outros passam ali por ela para poder avançar mais a fundo na masmorra. Enquanto caminham, Yuka menciona que ele já ouviu falar que o Thunder Pike entrou na masmorra há 2 semanas e atualmente está no 8º andar. Isso significa que as chances deles se encontrarem por enquanto são muito baixas. Então ele lembra as companheiras da sua missão, que era apenas determinar se tem algo em comum sobre a masmorra e não limpar ela. Com isso em mente, ele sugere evitar batalhas sempre que possível. Só que pouco a pouco eles vão encontrando o caminho obstruído por uma quimera bizarra. Sem outra alternativa, uma batalha se torna inevitável. Como Yuka nunca encontrou uma criatura como aquela antes, ele não está disposto a correr riscos imediatamente, então ele começa a planejar uma estratégia de ataque. Ele instrui Rain a se preparar com um feitiço de fogo ali compacto e pede a Silk para mirar suas flechas na cabeça do monstro. Enquanto Marina, apesar de normalmente lutar com a espada, Yuka prefere que ela use uma besta para poder derrubar o monstro muito rápido. Embora um pouco decepcionada, porque ela estava ansiosa para testar sua nova espada, né, depois de conseguir um novo emprego de samurai, a Marina admite que a besta também é uma boa escolha. Com todos cientes do plano, Yuka avança imediatamente e lança seus feitiços de míssil prismático. Assim, como o monstro começa a sua investida ali, ele dispara, seguido pelo tiro da besta de Marina que atravessa o peito da criatura. Aproveitando a oportunidade, Rain
Rain lança sua magia de fogo diretamente na ferida, fazendo com que a criatura comece a queimar por dentro. Silk finaliza o monstro com algumas flechas bem colocadas na cabeça e Rain fica impressionada com a rapidez com que eles conseguiram derrubar esse monstro. Com o bicho agora derrotado, o grupo pode seguir para a sala segura. Quando chegaram lá, Yuka sugere que eles façam uma pausa e encerra a transmissão. Ele também pede a todos para relatar suas perdas. Felizmente, além das flechas usadas na batalha contra essa quimera, todos permanecem totalmente equipados. Aliviado pela equipe ainda está em boa forma, Yuka volta a sua atenção para um baú do tesouro encontrado na sala segura. Eles definitivamente vão abrir esse baú, mas ele hesita um pouco sobre transmitir aquele momento e tal. Silk observa que o baú, se ele contiver itens valiosos, algumas pessoas poderão não reagir bem ao fato de que um grupo de classificação baixa conseguiu essas riquezas. Considerando isso um ponto válido, Yuka decide abrir o baú fora das câmeras. Nen segue as instruções e começa a arrombar a fechadura, rapidamente percebendo que a armadilha foi instalada dentro. Só que isso não é um problema para ela, porque a sua habilidade são mais do que suficiente para desativar essa armadilha. Depois de um trabalho ali cuidadoso, Rain então abre o baú com sucesso e o grupo fica surpreso em encontrar ele cheio de joias deslumbrantes. Yuka instrui Silk a segurar as joias e o ouro, por enquanto, armazenando eles na sua bolsa mágica. Em meio ao tesouro, ele percebe algo em comum: um anel, artefato e um cubo estranho negro. Tentando avaliar esse cubo, ele não obtém nenhuma informação, o que deixa ele intrigado, porque ele descobre que o artefato ainda não possui atributos definidos. Considerando isso curioso, ele decide relatar sua descoberta ao Benwood antes de tentar usar ele. Quanto ao anel, Yuka imagina que seria feito para Rain, porque é um artefato que ajuda o seu portador a manter a calma. Como prova disso, ela só entra em pânico um pouco, quando Yuka se ajoelha e coloca o anel no seu dedo. Continuando a exploração em pouco tempo, consegue localizar uma escada e leva para o segundo andar. Yuka elogia pelo excelente trabalho como batedora, mas a garota insiste que tudo foi graças ao artefato da bússola do vento, que ajudou a seguir as correntes de ar dentro da masmorra. Chegando à sala segura no segundo andar, Yuka pede a todos para eles compartilharem qualquer coisa esquisitas que eles notaram até agora. Silk aponta que no cenário parece estar mudando completamente. Algumas áreas foi mencionado ali que uma criatura bizarra com uma cabeça de peixe que eles encontraram no caminho, só que o mais intrigante de tudo é encontrar o baú do tesouro no cofre do primeiro andar, algo que não fazia sentido para o Yuka. Normalmente os baús do tesouro são encontrados só nos andares mais profundos, e o valor do saque dentro dele está vinculado ao nível do perigo do andar. Descobrir tantas joias juntas assim e 2 artefatos valiosos simplesmente não soma, entendeu? E isso é uma razão mais do que suficiente para eles suspeitarem dessa situação. Mas para garantir a segurança, eles decidem que provavelmente não deveriam se arriscar a se aventurar muito a fundo. Com isso em mente, Yuka sugeriu que eles voltassem para o dia seguinte. A missão tinha sido um sucesso retumbante, eles conseguiram reunir muitas informações, descobriram alguns artefatos intrigantes e o mais importante, não sofreram nenhuma perda. Infelizmente, o bom humor do Yuka foi rapidamente arruinado quando encontrou o Thunderpike. Sim, ele realmente esperava nunca mais ter que ver o rosto desses caras de novo, e sem surpresa, eles não tinham mudado em absolutamente nada. Barry e Carmilla estavam lá e imediatamente começaram a repreender ele por ser ingrato, enquanto Jamie se mantinha à parte, claramente tentando se distanciar das bobagens que os companheiros de equipe estavam falando. Simon então deu um passo para frente e disse ao Yuka que, como Clover estava presente, ele se sentia generoso em estar disposto a formar uma aliança com eles. Claro, isso significa que o Yuka deveria entregar todos os dados e itens valiosos coletados durante a expedição, e o Yuka não conseguia acreditar na audácia do Simon ao assumir que ele aceitaria essa proposta aí. O Barry, com um sorriso presunçoso, então, começou a entrar na conversa dizendo que, como a equipe do Yuka era apenas rank C, era natural que eles se aliassem a um grupo de rank superior. Na verdade, segundo Barry, Yuka deveria se sentir grato por receber essa oferta. A transmissão ao vivo ainda estava acontecendo, o que significa que todos os espectadores estavam testemunhando essa discussão com o Simon em tempo real, e estava claramente acontecendo uma situação que ficaria ainda mais interessante. O Simon continuou falando bobagens ali e tal, e chegou ao ponto de exigir que o Yuka lhe desse todo o crédito por qualquer informação descoberta. O Yuka já estava farto dos absurdos do Simon, mas antes que ele pudesse responder, Silk interrompeu e chamou Simon de sem vergonha, por ele tentar tirar vantagem dos outros. Em vez de responder ao comentário da Silk, o Simon, Barry e Carmilla começaram aí a revelar o seu preconceito com os elfos negros, zombando dela, chamando ela de seguidora imunda do Deus das Trevas, e alegando que uma selvagem como ela não tinha direito de falar na presença deles. E isso foi a gota d'água pro Yuka. Eles podiam insultar ele o quanto quisessem, mas no momento em que desrespeitassem um membro precioso da sua família e do seu grupo, aquilo se tornou pessoal. Simon tentou minimizar sua atitude ali, no flagrante dos seus companheiros, mas o Yuka levou a ameaça a sério. Ele declarou que preferia morrer do que trabalhar com Simon de novo, em vez de perder mais tempo. Ele avisou a Clover que estava saindo e virou as costas, deixando 3 canalhas ali fervendo em raiva. Jamie estava visivelmente desconfortável, e vale lembrar que tudo isso foi capturado pela transmissão ao vivo do Yuka, o que significa que um público absurdo tinha testemunhado o comportamento aberto do Thunderpike, e era só uma questão de tempo para que eles enfrentassem as consequências.
2 dias depois, Thunderpike foi chamado para uma reunião com o mestre da guilda, o Benwood, né? E ele começou a informar que várias reclamações tinham sido registradas contra eles nos últimos dias. Entre as queixas estavam denúncias sobre os seus próprios patrocinadores, alegando que a equipe estava fazendo mau uso dos fundos alocados para a missão. Além disso, tinham 2 reclamações de direitos civis, uma do Conselho dos Elfos e outra da guilda de Uia, tudo por causa do que eles falaram contra a Silk, né? O Benwood, ele perguntou ao Simon o que ele tinha que dizer em sua defesa, e infelizmente o Simon não tinha um pingo de senso. Em vez de reconhecer os seus erros, ele insistiu que não tinha feito nada de errado. Na verdade, ele acreditava que Clover era o culpado por permitir que as elfas selvagens imundas falassem daquele jeito com ele, e antes que pudesse terminar a frase, o Simon levou um soco bem merecido no rosto. O mestre da guilda estava furioso, em completa falta de remorso do Simon. Ainda assim, ele não conseguia entender por que o Benwood fazia tanto alarme por causa de um único elfo selvagem. Para silenciar ele, Benwood atirou uma adaga perigosamente perto do rosto dele. E como o Simon era claramente denso demais para entender a gravidade da situação, o Benwood explicou: um grupo de alto escalão oficialmente reconhecido pelo reino tinha sido demonstrado abertamente sendo preconceituoso contra um elfo negro, e isso manchava a dignidade do reino, cara. O Simon ainda acreditava que o Benwood estava exagerando. Para ele, tudo não passava de uma pequena disputa entre aventureiros, só que o Benwood agarrou ele pelo pescoço e deixou bem claro que essa pequena discussão poderia colocar em risco a relação do reino com os elfos. E diante disso, o Benwood ordenou que o Simon e os outros fizessem um pedido público de desculpa em uma transmissão ao vivo. Caso eles se recusassem a isso, ele poderia perder sua licença de aventureiro, ou pior, enfrentar o exílio completo do reino. Simon começou a perceber que essa situação realmente era séria, então ele tentou negociar, argumentando que se eles fossem exilados, não teria ninguém para concluir a investigação da masmorra cromática. Só que o Benwood interrompeu imediatamente ele, garantindo que o reino se sairia muito bem sem Thunderpike. Ao contrário deles, Clover já tinha demonstrado muita habilidade, muito controle, muita cooperação, e eles eram eficazes em situações de alto risco. Durante o período da missão, tinham recebido provisoriamente uma patente superior, e o Simon ficou atordoado descobrindo que Clover tinha sido promovido. Sem interesse em perder mais tempo com ele, Benwood então ordenou que Simon saísse do seu escritório e começasse a se desculpar imediatamente. Mas o Simon não conseguia acreditar que aquilo tudo estava realmente acontecendo com ele. Ele não tinha intenção de pedir desculpas, porque na sua mente não tinha feito nada de errado. Em vez disso, ele culpou o Yuki por tudo isso, convencido de que a transmissão ao vivo foi a causa para sua ruína. Agora tudo que ele conseguia pensar era em se vingar. Foi então que uma voz chamou ele do outro lado da sala, oferecendo um plano para ajudar ele a recuperar o seu status e ao mesmo tempo se vingar do Yuka e da Clover. Simon hesitou por um momento, intrigado com a proposta, mas no final das contas ele vai fazer. No dia seguinte, Marina se encontra com Yuki depois de perceber algo importante sobre o artefato do cubo negro que eles tinham descoberto. Ela finalmente entende que precisa ser feito, mas precisa de ajuda do Yuki para ativar aquilo. Marina o instrui a segurar o artefato enquanto se concentra nos seus pensamentos ali. Enquanto ela segue as instruções, a caixa preta passa por uma transformação surpreendente. Ela se transforma em uma espada samurai. O Yuki fica atordoado porque nem ele imaginava que isso fosse possível e pede para Marina explicar como que aquilo funciona. Porém, ela só responde com um sorriso enigmático, que é um segredo. Alguns dias depois, o mestre da guilda se encontra com Clover enquanto eles se preparam para sua aventura novamente na masmorra cromática. Então, ele os lembra que não tem uma pressão, eles não precisam ficar todos preocupados para alcançar nada dessa vez, porque as informações reunidas na primeira expedição já foram mais do que suficientes. Yuki tranquiliza eles, prometendo que eles seriam cautelosos. Se algo der errado, ele não hesitaria em usar o pergaminho para sair ali e escapar imediatamente. Eles iniciam uma transmissão ao vivo e informam os espectadores que hoje eles vão embarcar na sua segunda expedição à masmorra cromática. O objetivo é alcançar a escada que os leva até o terceiro andar, se mantendo atentos a qualquer coisa incomum que aconteça pelo caminho. A expedição começa a progredir, sem dificuldade, sem problema, até que o grupo alcança uma escada para o primeiro andar. Só que quando eles subiram lá para o segundo andar, eles encontraram algo completamente inesperado, um vasto campo aberto. As meninas mal conseguiam acreditar que ainda assim aquilo ali existia dentro de uma masmorra, especialmente quando viram o céu que estava em cima delas. O Yuki se lembra de ele ter lido alguma coisa sobre os andares das masmorras que simulavam ambientes externos, explicando que, mesmo que seja incomum, isso pode acontecer. Só que o que realmente preocupa é que os pisos externos geralmente só aparecem por volta do 20º andar, e eles estão só no segundo. Isso se torna uma situação altamente anormal. Suspeitando que esse layout da masmorra tenha mudado, o Yuki tenta obter uma visão melhor do local, mas ele esqueceu de trazer o telescópio. Felizmente, Bran aparece ali, conhece o feitiço de visão telescópica. O Yuki ergue ela nos ombros para que ela possa examinar os arredores, e no início, cara, ela não vê nada em comum, mas logo avista uma pequena casa do outro lado do campo. Sendo a única estrutura visível ali na imensidão daquele campo, o grupo decide ir até lá, Durante o caminho, Silk pergunta se é normal ter casas dentro de uma masmorra. Yuki responde que ruínas são comuns, mas uma casa completamente intacta é algo inédito para ele, o que deixa ele ainda mais inquieto.
Mas enfim, quando eles chegam perto dessa casa aí, eles percebem que a casa parece ter sido construída recentemente. Surge então uma pergunta inevitável: quem construiria uma casa dentro de uma masmorra? Nesse instante, uma senhora idosa saiu dali de dentro, expressando alegria por receber visitas, oferecendo chá, torta e tudo mais. O Yuki ficou imediatamente desconfiado, né? Pô, não tem como uma senhora sobreviver sozinha numa masmorra. Marina questiona aquela mulher, perguntando o que ela pode estar fazendo ali, e a senhora garante que explicaria tudo, mas pede que eles entrem para descansar. O Yuki reconhece que é uma armadilha e se recusa a se aproximar. Percebendo que o Yuki não vai cair nesse engano, a velha revela sua verdadeira forma. O céu escurece do nada e a casa começa a crescer diante dos seus olhos. A idosa se transforma numa jovem deslumbrante, e mesmo que decepcionada pelo Yuki não ter entrado, ela está impressionada por ele ter percebido um perigo ali instintivamente. O Yuki agora entende quem ela é, Lady Persephone, que eu vou chamar de Fanny porque eu já sou íntimo dela, entendeu? A deusa que detém o poder sobre a reversão da vida e da morte. Fica completamente intrigada, porque ele sabe sobre a sua identidade, mas também adverte que, se ele sabe quem ela é, então sabe que não tem chance de vencer ela. Ela declara que esse garoto vai entreter ela por toda a eternidade, mas o Yuki compreende que ele não pode vencer, mas se lembra de um truque. Ele se ajoelha e expressa o desejo de encontrar ela novamente quando o seu tempo nesse mundo chegar ao fim. Esse parece ser o código secreto. A deusa começa a recuar e decide não capturá-los, pelo menos não por enquanto. Antes de partir, então, ela lança uma maldição sobre o Yuki. Letras negras aparecem no rosto dele, causando a ele uma dor intensa. Mas não tem tempo a perder, o grupo precisa correr de volta para a escada. Yuki usa sua habilidade física para acelerar todos, avisando que encontraram a Lady Fanny, o que significa que eles estão na Terra da Morte, e sob nenhuma circunstância pode deixar que a escuridão alcance eles. Então, eles começam a chegar na escada e conseguem chegar a tempo, mas o tempo que foi passado na Terra da Morte drenou completamente a mana do Yuki, tornando ele incapaz de usar magia de cura. As meninas logo notam uma marca no rosto dele e entregam um espelho. Rain quer ajudar ele de alguma forma a remover essa maldição, mas ela não é poderosa o suficiente. Yuki sabe que precisa visitar o templo assim que eles retornarem à cidade, mas por hora decidem fazer uma pausa, comer e conversar sobre o que aconteceu. Então Yuki explica que ele leu contos sobre um aventureiro chamado Razera, que uma vez acabou vagando pelo Campo Cinzento, e foi aí que ele conheceu a frase que convenceu Pan a liberar eles. Mesmo que não saiba exatamente como funciona, ou então quais eram as consequências, ele acredita que aquele lugar é um reino diferente, onde o ciclo da vida e da morte se repete sob o controle da deusa. Yuki sempre foi curioso sobre o portão do abismo, se realmente se conecta a dois mundos distintos e tal, e agora ele parece ter a sua resposta. Ele suspeita que a masmorra cromática ela replica versões dos mundos aos quais ele se conecta, mas, se isso for verdade, ainda assim eles estariam só no segundo andar, o que torna muito estranho. Refletindo, Yuki percebe que talvez eles não estejam mais no segundo andar. Ele se lembra de registros do grupo da Vanguard lá, que relatou a conquista de um andar assim, o que indica que eles podem estar, na verdade, no 30º andar. Isso revela uma situação preocupante. As escadas podem estar literalmente transportando eles para andares aleatórios. E se os andares estão realmente sendo ignorados, não tem como prever os perigos que eles estão aguardando. Seria sensato usar um pergaminho para sair ali, né, para fugir agora. Só que a Silk convence ele a esperar. A sua mana ainda está esgotada, né, e se ele usar o pergaminho nesse status, isso colocaria todos em risco. As meninas sugerem permanecer na sala segura por mais tempo até se recuperarem completamente, e o Yuki concorda. Todos se acomodam então para descansar, só que quando o Yuki abre os olhos ele descobre que ele está amarrado, com Simon parado sobre ele. Confuso, ele pergunta por que o Simon está ali, e o Simon responde com naturalidade, ele apenas seguiu eles. O Yuki exige saber o que ele quer, mas o Simon manda ele relaxar, a menos que ele queira ver as meninas se ferirem. Camila, nesse momento, lançou um feitiço do sono sobre elas, então elas ainda estão bem, mas o Simon revela que Rain agora usa um colar escravo, que é entregue por alguém com um profundo rancor contra o Yuki. Enquanto estiver usando esse colar, ela seria forçada a obedecer qualquer ordem, mesmo que isso signifique ferir os próprios amigos. Yuki avisa Simon que isso é um crime, mas o Simon não se importa, ele já está à beira do exílio, né? Ou seja, o cara não tem nada a perder. Com isso em mente, ele propõe um acordo. Libertará as meninas, mas o Yuki vai ter que fazer algo por ele. Em seguida, o Simon retira uma declaração e exige que o Yuki assine essa declaração como prova de que ele reconhece tudo que foi escrito como verdade. E a declaração afirma que todos os comentários racistas sobre os elfos, né, se originaram da Clover e que os Thunderpike não tem completamente nada a ver com isso. O Yuki ele não acredita que ele estava lendo isso daí e insiste que nunca concordaria em assinar uma coisa assim. Só que o Simon ameaça ele, dizendo que ele vai usar a coleira de escravo para poder forçar a Rain a fazer algo extremamente inapropriado caso ele recusasse, deixando o Yuki sem outra opção. Simon então começa a espancar o Yuki violentamente, movido por pura raiva e por tudo que suportou desde que o Yuki deixou o grupo. Barry rapidamente intervém, avisando a Simon para não matar ele acidentalmente, porque ele não poderia assinar o documento se estivesse morto.
Simon reconhece que Barry tem razão, mas ainda está determinado a fazer o Yuki sofrer. Ele declara que vai ordenar que Rain mate Silk e forçará o Yuki a assistir isso tudo. Desesperado, Yuki implora para que ele não faça isso e concorda em assinar esse documento. Simon então dá um passo à frente, produzindo a pena e a tinta para que o Yuki consiga usar, e enquanto isso, Jamie observa tudo no fundo da sala. Visivelmente culpada, né, pelo que os seus companheiros estão fazendo, mas ela acaba ainda sendo cúmplice por permitir que a situação chegasse nesse ponto. O Yuki, ele estava prestes a assinar o documento quando do nada um enorme terremoto começa a sacudir toda a área. O tremor logo diminui e Simon, impaciente, exige que o Yuki se apresse e assine o papel. Mas o Yuki estava preocupado com o terremoto do nada. Aquela sala deveria ser uma sala segura e não um terremoto alcançar ela. Isso era um sinal claro de que a masmorra estava se tornando estável. Simon começa a zombar, presumindo que o Yuki estava só ganhando tempo. Só que antes de ele pensar em dizer qualquer coisa, o chão começa a desmoronar do nada, lançando Simon, Barry e Camila no abismo. O restante do chão estava prestes a colapsar e o Yuki tenta desesperadamente acordar as meninas antes que elas também caiam. Elas, porém, permanecem inconscientes. O Yuki rapidamente procura um pergaminho de saída para poder escapar da masmorra, mas percebe que Simon deve ter roubado a bolsa mágica enquanto ele dormia, deixando ele sem acesso a nenhum artefato. Antes que ele pudesse pensar em alguma outra solução, aí o chão cede completamente, e Yuki, junto com os outros, acabam sendo lançados no abismo. Felizmente, no meio da queda, Jamie lança um feitiço de controle de queda, permitindo que todos pousem em segurança, menos o Simon, Camila e Barry, que caem do nada no chão. Eles estavam gravemente feridos agora, e o Yuki sente que merece cada segundo de dor. Simon grita com Jamie por ter ajudado o Yuki em vez dele, mas a situação piora ainda mais. Uma horda de orcs começa a cercar ele e eles estavam completamente sem saída. Jamie corre até Simon para poder pegar a bolsa mágica do Yuki e devolver ela, e com ela em mãos, Yuki saca o pergaminho do santuário para erguer uma barreira, enquanto Jamie desfaz o feitiço do sono que foi lançado por Camila sobre as meninas, e quando elas acordam, Rain assume a responsabilidade de manter a barreira, dando Yuki o tempo necessário para ativar o pergaminho de saída, garantindo que todos escapassem daquele lugar. Jamie começa a questionar se ele tem certeza que quer salvar todos, inclusive a Thunder Pike, já que teria todos os motivos do mundo para deixar eles lá para morrer. Só que apesar da crueldade que sofreu, o Yuki se recusa a abandonar todo mundo. Infelizmente, ele não antecipou o quão imprudente Simon poderia ser. Enquanto a Rain estava concentrada na barreira, o Simon faz ela de refém. A barreira desmorona e os outros não têm escolha a não ser enfrentar os orcs para ganhar tempo. O Yuki quer ajudar, mas ele está preso ali no seu estado de ativação do pergaminho, completamente indefeso. Simon se prepara para matar Rain, mas Jamie o surpreende por trás, derrubando ele e salvando a garota a tempo. O pergaminho está prestes a ser ativado e o Yuki grita para Jamie correr até ele para conseguir teletransportar todo mundo. E antes que Jamie possa se mover, o Simon acerta ela no rosto, e corre em direção ao círculo de teletransporte. Barry e Camila imploram para que Simon leve eles juntos, porque não conseguem se mover sozinhos, mas ele ignora eles friamente e está disposto a abandonar os caras. Porém, quando ele está prestes a alcançar o Yuki, Jamie atinge ele no joelho com um feixe de energia, paralisando o seu avanço. Yuki chama ela de novo, desesperado para que ela venha até ele, mas era tarde demais. Ela sorri e aceita o seu destino, enquanto Yuki e os outros desaparecem no meio da luz do teletransporte. Simon começa a entrar em pânico, percebendo que está completamente sem opções. Com os orcs se aproximando agora, em um último movimento desesperado, ele puxa uma injeção e crava no próprio pescoço. Enquanto isso, Jamie está presa na masmorra. Ela conseguiu sobreviver por enquanto, mas no seu tempo ali estava começando a se esgotar. Então, decide ligar a câmera do stream para poder gravar uma última mensagem, e ela começou a lembrar como o Yuki, ele sempre foi tão gentil com ela, até mesmo saindo do seu caminho para ajudar ela a conseguir remédios para o seu irmão. Só que ela nunca recompensou ele por nada, porque ela jamais entendeu completamente o quão caro aquilo era. Só depois que o Yuka saiu do grupo foi que Jamie percebeu o quanto ele tinha se esforçado para ajudar todo mundo. Agora, ela sente uma profunda vergonha pelas suas acusações. Sabe que Yuka provavelmente nunca perdoaria ela, e honestamente acredita que nem mesmo ela merece o perdão, depois de tudo que ela fez ele passar. Jamie ouve Simon chamando pelo seu nome com raiva e sabe que não pode deixar ele encontrá-la. Então ela grava ali expondo os crimes da Thunder Pike e pede desculpas ao Yuki por suas atitudes. Depois de assistir ao stream, Yuki se sente culpado por ter deixado Jamie na masmorra, mas Rain o tranquiliza, dizendo que não foi culpa dele. Embora pareça improvável que Jamie pudesse sobreviver sozinha, Benwood revela que a guilda recentemente capturou um sinal de socorro vindo da masmorra, apesar da estatística reconhecer uma voz de Jamie, confirmando que ela ainda está viva. Só que os oficiais da guilda não hesitaram em autorizar uma equipe de resgate, principalmente por conta dos perigos extremos da masmorra cromática. Yuka, determinado, começa a se oferecer como voluntário para a missão de resgate, se recusando a deixar uma amiga morrer lá embaixo. Ele pede a Benwood para ajudar a encontrar outro pergaminho para que ele consiga sair dali, prometendo pagar qualquer preço. Benwood concorda, mas lembra Yuki de que a missão ainda não foi oficialmente aprovada pela guilda. O mestre da guilda então se retira e Yuki informa as meninas que pretende ir sozinho para não colocar elas em risco.
Porém, elas se recusam a deixá-lo ir, sabem que a tendência do Yuki é de agir de forma imprudente por conta própria, e também começam a se sentir ali em dívida com Jami, né? Sem ela, talvez todas tivessem morrido, ninguém tivesse sobrevivido na masmorra, e Rain estava presa na vida de servidão, por isso não deixaram partir sem elas. Yuki então foi lá, chamou Rain para poder usar a marca amaldiçoada que recebeu, né, e lançar um feitiço para desativar a coleira de escrava. Rain fica atônita, porque as coleiras de escravos são notoriamente difíceis de remover, e quando pergunta qual feitiço ele usou, o Yuki responde que provavelmente é magia negra, embora mesmo não tendo certeza. Suspeitando da marca, né, que foi deixada, e que estava forçando ele a ter novas habilidades ali, feitiços no corpo dele, possivelmente tornando ele um discípulo governante imortal. Ele começa a brincar sobre manter isso em segredo, mas os outros ficam visivelmente preocupados. Yuka tranquiliza, dizendo que Perséfone, na verdade, parece até gostar dele. Por enquanto, então, a marca não deve ser um problema. Imediato, né? Nesse momento, alguém começa a bater na porta da frente. A voz de Peso começa a ser ouvida ali, ele gritando pra sair e tudo mais. E o Yuki vai lá, na entrada, começa a confrontar o cara, e Peso, arrogante, repreende por ele demorar tanto, e tenta socar ele, mas o Yuki vai lá e contra-ataca muito rápido, acertando ele na virilha. E aí, quando acontece isso, quando os guardas de Peso tentam sacar as espadas, aí as garotas chegam pra derrubar eles com facilidade. Yuki, então, avisa a Peso que se ele contava com Simon pra chantageá-los com sucesso, eles estavam completamente enganados, e pelos ferimentos que o Simon sofreu, provavelmente ele já pereceu na masmorra. Peso, então, entrou em pânico, mas ainda acredita ter vantagem, já que o Simon conseguiria colocar a coleira de escravos em Rain, e ele começa a ordenar que ela saia da casa, acreditando que ela ainda vai obedecer. Rain caminha lentamente para fora, forçando a ilusão até esmagar a cabeça do Besso com um pedaço de aço, e quando se prepara para finalizar ele, Yuka impede, lembrando de que Besso é um comerciante importante do reino e matar ele teria complicações legais. Relutante, Rain concorda em poupá-lo, mas insiste em aplicar uma punição adequada. Ela coloca ali um chamador de escravos de volta no pescoço de Besso, pega o dispositivo de controle e o avisa. Se ele se aproximar deles novamente, ele vai garantir que ele morra numa morte lenta e dolorosa. Besso implora, dizendo que ele só queria que ela gostasse dele, mas Rain o rejeita friamente, afirmando que já pertence a Yuki e jamais se interessaria por alguém como ele. Atordoado, o cara mal consegue processar suas palavras e, irritado com a obsessão do comerciante, Yuki lança um feitiço de magia das trevas sobre ele, garantindo que se ele tentar se aproximar de Rain, seu sangue começaria a ferver. Um dissuador poderoso, né? E depois ele entrega a bênção aos guardas, enquanto o grupo se prepara para a missão de resgate. Eles então começam a reunir armas e remédios, mas ainda precisam de um pergaminho de saída, um item que é muito raro e essencial para essa missão. Mesmo com a ajuda de Benwood, não tem garantia de que eles vão conseguir um a tempo. É então o momento certo que alguém bate na porta de novo. Yuki vai lá atender para ver e encontra Lucent, o líder do grupo Laranja Escória. Basicamente, Lucent explicou que ele ouviu dizer que Yuki precisava de um pergaminho de saída, e por acaso ele tem um com ele. Ele veio entregar para o Yuki pessoalmente. Antes, porém, ele pergunta a Yuki o que ele estava planejando, se ele queria entrar na masmorra cromática de novo. E o Yuki responde com firmeza que ele vai resgatar uma amiga em perigo. Para Lucent, isso basta. Ele entrega o pergaminho e deseja boa sorte. Yuki e os outros seguem até a entrada da masmorra cromática e lá são interceptados por Benwood e a recepcionista da guilda. Eles informam que o conselho decidiu que seria muito arriscado autorizar a missão de resgate. Ainda assim, o mestre da guilda não pretende impedi-los de entrar, embora deixe claro que as sanções serão aplicadas ao grupo quando eles retornarem. Yuki aceita todas as consequências, porque para ele a vida de Jami está em jogo e isso é tudo o que importa. O mestre da guilda pergunta aonde ele quer começar a procurá-la dentro da masmorra, e o Yuki ele admite que ele não tem certeza, mas ele está confiante de que vai encontrar ela. Ele explica que a masmorra cromática é única, ela transporta os aventureiros para mundos completamente diferentes, moldados pelo seu pensamento subconsciente. Por exemplo, quando Benwood e Mummer entraram acreditando que era uma masmorra mais perigosa, foi exatamente isso que aconteceu. Quando Yuki e seu grupo entraram buscando anomalias, encontraram o lugar mais bizarro possível. Segundo essa lógica, Yuki acredita que, se eles entrarem com a intenção clara de encontrar Jamie, a masmorra levaria todos eles até ela. O grupo então entra na masmorra e avança muito rápido, derrotando os monstros do primeiro andar o mais rápido possível. Depois de limpar a área, eles descem as escadas, esperando que isso leve diretamente aonde Jamie estava presa, e parece que o plano funcionou, porque eles chegaram a um andar diferente, o que indica que Jamie deve estar por perto. Só que a atmosfera sinistra começa a perturbar todo mundo, e o lugar inteiro parece ter sido completamente destruído. Querendo sair o mais rápido possível, Silk incentiva eles a encontrar Jamie para que eles possam ir embora imediatamente. Logo eles veem um rastro de sangue, levando um complexo ali de apartamentos, e seguem esse rastro, apenas para encontrar Jamie gravemente ferida e sangrando. Mas ela não tá sozinha. Simon parece de repente ali, chocando Yuki também, que não conseguiu acreditar que ele sobreviveu à masmorra depois de tantos ferimentos. E à medida que o Simon se aproxima, a tensão atinge o grupo ali, é o pico total. Ele já era perigoso como humano, mas agora algo muito pior. A sensação assustadora lembra o grupo do Perseguidor das Sombras, e o Yuki nesse momento, ele entende que entre os artefatos que Besso deu a Simon, tinha um especialmente perigoso. Um item que Simon deve ter usado para se transformar no morto-vivo, agarrado à vida em uma forma horripilante, tá ligado?
O Simon continuou determinado a fazer Yuki sofrer por tudo que ele passou. Marina corre lá então para poder deter o cara e o Yuki rapidamente fortalece com um encantamento físico. Ela se desenvolve cada vez mais na batalha, enquanto Simon ainda tem a vantagem na força bruta. Marina é rápida o suficiente para acertar um único golpe limpo, cortando o braço dele antes de recuar. E em circunstâncias normais, perder um braço significaria o fim, mas o Simon regenera esse braço sem esforço. Com um sorriso agora presunçoso, ele se gaba de ter alcançado a imortalidade, tornando impossível para os outros matarem ele. Ele afirma que ele não vai descansar até acabar com a vida de Yuki. Então ele dispara uma rajada de energia contra o grupo, forçando Yuki a usar um pergaminho de escudo de luz ali para proteger eles. Yuki nesse momento nunca quis matar o Simon, mas ele percebe que a criatura diante dele não é mais humana. Ele sabe que ele não tem escolha, e o Simon começa a atacar, mas o Yuki se esquiva, lança o feitiço de armadilha para poder Marina avançar para o combate. Silk e Rain tentam desacelerar o Simon com os feitiços, mas é inútil. Simon se liberta instantaneamente. Yuki ataca de novo e o Simon regenera cada ferimento enquanto zomba dele, se declarando invencível. Simon jura que ninguém escaparia vivo. E Yuki reflete sobre a infância e lembra o quanto Simon ainda era uma boa pessoa. Ele luta para aceitar a queda do amigo, mas sabe que precisa pôr um fim nisso. Com determinação, Yuki empunha sua espada e invoca um poder da marca que a Perséfone deu para poder lançar um feitiço mais poderoso. Simon nem tenta escapar, ele estava convencido de que o feitiço não poderia matar ele, entendeu? E o Yuki completa o encantamento e lança um míssil prismático. No início nada acontece, Simon ri, começa a zombar ali, dizendo que aquilo não era o suficiente. Mas de repente a cabeça dele explode de dentro para fora. Mesmo tentando se regenerar, o seu corpo continua explodindo várias vezes. E assim o Simon grita, em agonia. Marina pergunta ao Yuki se não vai acabar com ele, mas ele explica que o Simon é realmente imortal. O feitiço lançado, na verdade, é uma modificação de um míssil prismático que permanece ativo até que o alvo morra. Isso significa que o Simon vai estar condenado ao sofrimento eterno. Yuki, ele sente um profundo remorso, mas acredita que não tem outra opção. Ele se move para verificar Jamie, que estava ali no estado crítico, e Rain começa a tentar usar a magia de cura, mas não funciona. Yuki pergunta se ainda tem alguma poção de cura, e ela usa a última que tem, mas também falha. Jamie explica que o efeito da lâmina mágica do Simon impede a cura mágica. Então ela diz que o tempo acabou, mas o Yuki se recusa a aceitar isso. Ele coloca a mão de Jamie sobre a marca da Perséfone, né, e lança o dissipar magia. E pro seu alívio, a maldição da espada foi removida. Jamie se sente aliviada por ter sido salva, mas tendo perdido muito sangue, ela logo desmaia. O Yuki fica preocupado, mas Rain garante que vai se recuperar com o descanso. Com todos agora salvos, eles decidem sair muito rápido porque a noite caiu e o enxame de perseguidores das sombras estava se aproximando. Um deles inclusive vê Simon agonizando no chão lá e decide piorar ainda mais o seu tormento, despedaçando ele rapidamente. Yuki ainda carrega a culpa por acabar condenando Simon ao sofrimento eterno, mas sabe que não tinha nada que ele pudesse fazer além disso. Ele puxa o pergaminho de saída e se despede do homem que um dia foi seu amigo. Quando ele retornou ali, Yuki e os outros são convocados por Benwood. Como mestre da guilda, ele acaba afirmando que é obrigatório punir Clover pelas suas ações. Yuki já esperava por isso, sabendo que ele tinha entrado numa masmorra selada, só que a única punição aplicada a Clover era uma suspensão de um mês. O Yuki ele se surpreende com leveza dessa punição, mas o Benwood então ele se volta para Jamie. Como ex-membro do grupo de Thunderpike, ele também acaba sendo obrigado a punir ela pelo seu envolvimento nos crimes do grupo, e a penalidade é a suspensão de 1 ano. Jamie hesita, perguntando se tem alguma coisa que ela deveria fazer para ser liberada tão facilmente. Mas afinal de contas o Thunderpike cometeu inúmeros atos terríveis e ela foi cúmplice da maioria, então ela esperava ser exilada ou algo do tipo. Só que a recepcionista explica que Jamie ganhou alguma clemência por ter fornecido provas dos crimes do grupo. E além disso, cara, como ela nunca participou diretamente de nenhuma das ações ilegais do grupo, não tem razão pra punir ela ainda mais. Então quando eles saem da guilda, Jamie pede desculpas ao Yuki, se sentindo culpada por Clover ter enfrentado uma punição por vir resgatar ela. E o Yuki tranquiliza, dizendo que não precisa fazer isso. Jamie insiste que não consegue simplesmente deixar de se preocupar porque sente que ela se aproveitou da gentileza de Yuki por muito tempo. Ela expressa um desgosto consigo mesma por ter permitido, de forma passiva, que o grupo maltratasse Yuki durante todo esse tempo. Então, Jamie pergunta se ele acredita que ela pode mudar, e Yuki responde que sim, já mudou significativamente. Afinal de contas, ela não apenas pediu desculpa, como agora eles estão tendo uma conversa honesta, algo que nunca aconteceu antes. Yuki, por vezes, se perguntava se as coisas teriam sido diferentes caso ele tivesse falado mais abertamente sobre tudo o que ele fez para ajudar os Thunderpikes naquela época. Mas não tem sentido ele insistir nisso agora. Ele então pergunta a Jamie se ela tá pronta para voltar para casa, sabendo que o seu irmão tá esperando por ela. Mas antes de partir, ela agradece de novo. E com isso, mais uma parte está finalizada por aqui. Se vocês curtiram, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar esse anime até o final. Ele tá quase acabando, cara, então não perde essa não. Vem comigo e vamos que vamos. Tamo junto demais, família, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!